Olá pessoas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E aí nós começamos nossa live aqui hoje falando algumas notícias que estouraram a boca do balão aí e parece que está voltando aí algumas coisinhas. Mas vamos começar aqui falando de SWAT. SWAT, eu não lembro mais a música, mas eu lembro da SWAT. A SWAT é um grupo de elite da polícia americana, e essa polícia que aí, além de ser violenta, é tão ruim quanto a nossa. Fala, Fábio, seja bem-vindo, obrigado, Fábio. Mas o pior de tudo é que a SWAT que eu estou falando aqui não é nem a SWAT dos Estados Unidos. O grupo de elite continua sendo aquele grupo de elite, né? Parece que o que não é muito de elite aqui é o Marco Duval. Marco Duval, que é o famoso falso elite, o fake SWAT, o SWAT fake, sei lá. Pois é, o brochinho, o homem do brochinho da SWAT parece que anda pirando. Despirocou de vez. Despirocou totalmente. Agora ele faz lives sozinho, gritando para os Estados Unidos, pelo amor de Deus, eu não sei qual Deus, mas o Deus dele, liberar os Estados Unidos para entrar no Brasil, invadir o Brasil e trazer a democracia de volta. Eu acho que o Marco Duval não entendeu até agora uma coisa básica. Quando os Estados Unidos entram para trazer democracia, ele faz o inferno naquele país. Nós não podemos esquecer disso. Não tem um país que os Estados Unidos trouxe a democracia dele, que ele não roubou, que ele não detonou com montes de vidas, milhares e milhares de vidas, milhões nos últimos anos aí. Pois é, os Estados Unidos costumam fazer esse tipo de trabalho sujo e de vagabundos extremistas e imperialistas. Pois é, Marcos Duval está pedindo. Eu gostaria muito ainda, e aí eu não vou aqui falar que eu sou a favor das penas de corte, pois é, porque durante uma guerra, quando você tem um espião, um soldado espião, um soldado traidor, normalmente a própria Constituição ainda permite essa questão. É o único momento onde a Constituição permite a pena de corte. Pois é. E agora, pelo jeito, o Marco Duval está entrando numa vibe de achar que ele pode, em qualquer momento, sair traindo. Não só ele. A gente vai falar aqui do Bolsonarzinho, o Bananinha, que também está fazendo esse tipo de coisa. Está pedindo para sancionar o Brasil. Eu vou lembrar que lá em 2022, na fuga do Bolsonaro, na verdade no início de 2023, março de 2023, com a fuga das galinhas bolsonaristas, pois é, naquele avião presidencial, parece que voou muita pena para tudo quanto é lado, porque as galinhas fugiram daqui desesperadas. Eu só queria lembrar uma coisa básica. Ele, em uma das reuniões do CEPAC, o ex-presidente, logicamente, dizia, tenho que dar um jeito no Brasil. Quando aquele navio do Irã, que já estava programado, há muito tempo, parou aqui para poder reabastecer, pois é, o Bolsonaro deixou na frente dele um senador vagabundo, desses lixos de extrema-direita, gritar e berrar que vai sancionar, que vai pedir o governo Trump, na época, para poder fazer, né, o Biden na época, não foi nem o Trump, para criar sanções em relação ao Brasil. E parece que está aqui de novo mais um. Os bolsonaristas estão ficando loucos, piraram de vez. O Bolsonaro dá risada com o Léo Dias, com medo, desespero, risada e desespero, e já que ele está usando lá os chips, né, de testosterona, não sei aonde ele vai se esvair, porque daqui a pouco a cadeia só vai ter homem lá para ele. Pois é, o Bolsonaro está desesperado, parece que os bolsonaristas todos estão desesperados, parece que o Marco Duval entrou em parafuso, em um parafuso bem parafusado. Pois é, o cara agora está pedindo, pelo amor do Deus dele, que traga aí a vida dos nossos brasileirinhos na mão dos americanos. A sanção que ele quer aqui e a invasão que ele está pedindo, a gente não pode esquecer que nenhuma invasão dos Estados Unidos serviu para nada, a não ser para matar os povos daquele país. Pois assim o Afeganistão, assim com o Iraque, assim com a Síria e assim com todos os países que os Estados Unidos colocou a mão. E agora com a Ucrânia, que o Donald Trump vai querer arrastar os 500 bilhões de dólares que ele cobrou. Essa é uma das coisas importantes de a gente falar. Marcos Duval parece que, além de ser burro pra caramba, estúpido pra caramba, não é nada patriota. Pois é, a gente chama aqui esse tipo de gente patriotário. Isso ele é porque o bolsonarista patriota não existe. O que existe é patriotário. Gente vagabunda como essa aqui, gritando pros quatro ventos para punir o país que ele mora, onde é o país dele. Eu acho meio esquisito, mas ele fez isso.
Fica de olho aí que esse cara aqui vai trazer muito mais comédia pra gente. Ah, agora pelo jeito ele já está guardando todos os pendrives que ele mostrava todos os dias. E olha que doido, já dá uma mala cheia. Ele vai fugir para os Estados Unidos ou para os Emirados Árabes ou talvez ali para Dubai e vender pendrives por lá, porque parece que é a única coisa que ele tem para poder sobreviver. Pendrives velhos e usados. Pois é, vamos ficar de olho que o Marco Duval vai aparecer muito ainda aí falando merda, porque ele estava sumido. Aí ele apareceu com essa, né? Faz parte da estupidez, da ignorância deles. Outra coisa aqui que a gente não pode esquecer é isso aqui. O Eduardo Bolsonaro também, tal qual o Marco Duval, também está articulando com o deputado, o Cormick, ou Mork, sei lá qual é o nome da idiota, lá dos Estados Unidos. É uma dessas bestas que fica gritando, que aceita fazer o papel de palhaço. Nós não podemos esquecer que o último que aceitou fazer papel de palhaço foi o Jorge, o nosso amigo Kiara Ravache foi quem aceitou levar, antes de ser punido, antes de ser puxado do tapete dele, aceitou levar essas reivindicações do bolsonarismo para lá, para dentro do Congresso americano. Parece que não serviu para nada, ficou só na sala dele ali. Ninguém no Congresso falou nada, ninguém teve coragem de levar isso para o plenário. É a vergonha alheia que a gente sente todos os dias desse tipo de gente que paga com o nosso dinheiro, né? O Bolsonaro ainda pediu para Deus, não sabe se qual deuses, né, dele, para abençoar. Segundo o Detone, aquela peça que era bolsonarista extrema, aquele pastor evangélico, pois é, parece que o Detone, o Tony de Paula, não é Detone não, o Tony de Paula, parece que ele diz que agora ele não mais está na vibe do Bolsonaro, ele agora está na vibe de um tal de Jesus aí, não sei qual esse Jesus, porque até então o Tony de Paula acompanhando o Bolsonaro parecia mais o capeta mesmo, pelo menos na caricatura do capeta que a gente conhece. Agora a gente precisa lembrar que esses caras aqui estão desesperados. O Bolsonaro está entrando em parafuso, os camaradinhas dele também, o filhote que já chorou, já reclamou, já pediu sanção e agora sentou junto com o golpista Paulo Figueiredo, que não pode sair sequer dos Estados Unidos, que pode ser preso, pois é, pedindo para poder sancionar o país. E o deputado McCormick falou que vai fazer isso, tá? Então, ó, ele tem corrido atrás, feito encontros com esse cara aí, usando dinheiro público. Eu acho que isso aí daria uma perda de mandato, uma cassação do mandato. Eu não sei porque ninguém pediu ainda. Mais ainda, isso dá traição. Esse cara aí é um representante do povo, é um representante do Estado brasileiro e ele está traindo o Brasil, pedindo sanção para o Brasil. Tal qual o pai que aceitou que um senador americano sugerisse, na verdade, que ia pedir uma sanção para o Brasil ao Biden. Pois é, olha que loucura que a gente chegou, né? A gente precisa entender um pouquinho a cabeça dessa gente, porque tem muita babaquice, muita burrice ainda que a gente vai trazer aqui para eles ficarem bem conhecidos. Então, um bananinha que não sabe fazer nem hambúrguer, nem sabe fazer nada, parece, nunca trabalhou, era um fantasma lá no início do mandato do pai dele, lá, ou antes de ser do Bananinha se tornar político, tomava dinheiro do povo, fingindo que trabalhava. Pois é, Bananinha foi um dos primeiros fantasmas aí da família Bolsonaro e parece que está continuando fazendo essa situação aí. Bananinha poderia ser preso, eu imagino, por traição, porque isso é traição, com certeza, pedir sanção para o seu próprio país. Pois é, e sendo um representante do povo brasileiro, não é meu, mas infelizmente tem gente idiota que vota, mas parece que o Bananinha está no desespero aí para chamar atenção. Para o pai dele não ser preso, eles precisam fazer estardalhaço, mas ninguém está ligando, nem o Trump, que mandou beijinho para o pai dele agora há pouco tempo, não está ligando para isso. A última coisa que o Trump pensa é se o Bolsonaro existe. E eu tenho certeza que ele nunca lembra do Bolsonaro, a não ser quando o Eduardo faz aqueles esqueminha ali, bastidor, para ele falar o nome no meio de uma reunião do CEPAC. Pois é, eu acho que o bicho vai pegar. Eu também acho, Denis. Eu acho que em breve ele vai estar aí numa situação extremamente complicada. Né? Eu acho que vale a pena a gente lembrar disso aqui. O Márcio está falando tic-tac, o tempo está chegando e eu acho que não vai demorar mais que 2 dias, viu, Márcio?
porque do jeito que está desesperado, o Bolsonaro está aparecendo em tudo quanto é lugar. Nunca imaginei que o Bolsonaro fosse aparecer numa entrevista com o Léo Dias. E olha que eu nem sei exatamente o que o Léo Dias faz. Mas já que ele é imbrochável, incomível, parece que ele achou que o Léo Dias também é. E o Léo Dias falou para ele que não. Pois é, tá no desespero pra caramba. Isso é louco, né? É verdade, o Paulo Rios está falando que a popularidade do Bolsonaro está um fracasso, está mesmo. E a gente está vendo isso aí todo dia, quando ele tenta levantar, viu, Paulo? Outra coisa aqui que eu queria lembrar, eu gosto de falar disso aqui e eu quero que vocês entendam por que eu gosto. Eu adoro falar disso aqui. As ações da Tesla parece que tomaram um tombo ontem. Ô, coitado. O tombo foi tão grande que foi de aproximadamente 8,4, já fazendo aí uma perda de 25%. Veja, 25% das ações da Tesla, o valor das ações da Tesla foi para o saco. O Elon Musk, se continuar assim, ele fica quase milionário em breve. Pois é, a queda das ações da Tesla não é uma coisa incomum para as coisas do Elon Musk. Só para a gente entender, já caiu aí algumas vezes, várias vezes essas ações, e aí ela volta um pouquinho ali, depois se mantém, e parece que ela está vindo acompanhada de uma coisa muito perigosa, que é a dificuldade de vender. Se por acaso uma empresa como essa, do tamanho que foi criada foram criadas as fábricas para produzir carros da Tesla na Alemanha, na China e assim por diante, as megas fábricas, se não tiver muito carro sendo fabricado e vendido, logicamente, parece que pode dar grandes problemas. E o que aconteceu? Parece que não está vendendo. 9 mil carros foram vendidos na Europa em janeiro. Parece que foi em torno de 40% a menos do que aconteceu lá em janeiro do ano passado. Ou seja, não está nem demorando um ano e eles já estão perdendo quase metade da venda, né, do faturamento dentro da Europa. E a Europa que aceitou os carros da Tesla muito bem. Parece que nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Hoje a gente vê artistas aí jogando os carros da Tesla fora, mandando recolher, mandando para doação, mandando vender para dar de doação. Está acontecendo um monte de coisa. Parece que existe um negócio chamado demarketing, que normalmente é feito de uma forma proposital pela empresa. Por exemplo, o carro os cigarros, por exemplo, que coloca lá aquelas fotinhas com aquelas pessoas doentes, pois é um demarketing aquilo. Ele faz propaganda para as pessoas não fumarem. Mas parece que a Tesla está fazendo do mesmo jeito. Colocaram o Elon Musk junto com o Trump e está funcionando como demarketing. Ou seja, ninguém está comprando os carros da Tesla depois dessa propaganda inútil, desses dois inúteis que o Elon Musk providenciou. Né? Eu acho que é bom a gente lembrar disso aqui. Né? O Elon Musk então está numa situação complicada. Daqui a pouco os acionistas da Tesla vão falar alguma coisa sobre isso, porque os caras vão começar a perder dinheiro mesmo, e não é pouco. A gente está falando de 25% em menos de 2 meses desse ano. Eu não estou falando que foi 25% nos últimos 3 anos, não. A gente está falando que foi nos últimos 2 meses só desse ano. E aí o bicho está pegando. Então, essa tentativa de se aproximar, apesar de ter bombado nas empresas, ter bombado em outras empresas do grupo do Elon Musk, parece que não está sendo o mesmo, não está tendo o mesmo resultado na Tesla, que era a empresa dos sonhos dele, a empresa core dele, né? Então acho que na hora da gente pensar para onde vai o Elon Musk. Ele que não precisa se preocupar, já que ele não paga aluguel, usa a casa dos outros, ele vai ter que se preocupar daqui a pouco, pelo menos, porque não vai ter gente emprestando casa para ele mais. O Elon Musk então está afundando a Tesla como afundou o X. Parece que ele não é muito mão santa, não. Parece que está mais para dedo podre mesmo. Eu gosto de ver bilionário assim se fudendo, ou se ferrando, porque parece que o mundo até tem um pouco de justiça poética. Né? Fica de olho aí que eu gosto de lembrar dessas questões aqui. Então, 45% das vendas na Europa foi a queda que ele teve em menos de um ano aí, dentro da Europa, só da Europa. Nos Estados Unidos a gente já mostrou aqui no ano passado a quantidade de situações onde os carros eram jogados, os carros nas concessionárias estavam jogados no mato, pegando vento, chuva e sol, e o mato cobrindo os carros. Gente, está acontecendo lá nos Estados Unidos, mas também está acontecendo na Europa. Eu gosto dessa situação, não sei porquê, mas eu gosto. Aqui vou falar de bolsonarista. Bolsonarista que tem tudo para tirar
a gente do sério, opa, ou trazer a gente para se dar umas gargalhadas. Parece que aqui é uma piada atrás da outra. O bolsonarismo a gente sabe que não passa de um bando de covarde. Bolsonarista normalmente, ou bolsonarista, como a gente prefere chamar aqui, normalmente é um covarde que não tem coragem sequer de assumir o que ele realmente é. Ah, Tarcísio, a gente está falando do Tarcísio. Tarcísio é um desses covardes, desses vagabundos aí, desses lixos políticos que surgiram na esteira do bolsonarismo, fazendo aí, tirando todas as possibilidades aí do povo, né? Tirando do povo para entregar para os vagabundos bilionários e milionários que o colocaram no poder, né? Só para a gente lembrar aqui, o Tarcísio foi abençoado aí pela burguesia, e aí o Facuri, a família Facuri, levou ele para tudo quanto é lado, e aí foi assim que ele ganhou a eleição. Aqui no São Paulo, se você não é abençoado pela burguesia, a não ser que você seja muito forte nos seus movimentos, na sua vida de política, pode ser que você tenha que ficar beijando mão, né? Acho que é importante lembrar disso aqui. Tarcísio, então, atacou a denúncia da PGR, disse que é um problema, né? Disse que é um revanchismo, e eu acho que ficou com medo logo em seguida. A assessoria do Tarcísio correu e cortou a entrevista onde ele falava isso, a fala dele durante um evento lá em Mogi das Cruzes, eu acho. Cruzes, pois é. Aí eu acho que é importante lembrar disso. Visitando lá uma prefeita bolsonarista, ele acabou dando uma de valentão, como ele fazia, ou ele faz quando está na Bolsa de Valores, cercado de segurança e cercado principalmente de gente rica que banca a sacanagem dele. Nós não podemos esquecer que Tarcísio aí também levou uma porrada agora, a liminar que caiu aí na cabeça dele, que proibiu ele de fazer a venda ou entrega das escolas públicas para o privado. Poxa, parece que o Tarcísio está levando umas pancadinhas. Parece que também pode começar a provocar uma certa ira no Carequinha. E eu não estou falando do Lex Luthor, não. Estou falando do Lex Luthor, não. Estou falando do Carequinha, infelizmente, que o pessoal adora. Hein? O Xandão. Xandão pode começar a falar: Tarcísio, o que você está falando? Você vem aqui na minha casa me encher a paciência, pedir pelo amor de Deus para não te sacanear, para eu não te dar uma canetada, e você está falando merda. Eu acho que o Xandão vai cobrar em breve e caro do Tarcísio, né? Pois é, o que está acontecendo aqui então é que o governador, além de ser um covarde, vagabundo como sempre, os bolsonaristas de exceção, parece que também é um covarde que não tem coragem de manter sequer sua falazinha nos meios de comunicação. Parece que não adianta nada. A internet não perdoa, grava tudo. Tarcísio vai ter que rebolar para explicar para o Xandão o que ele andou falando por aí, porque parece que está pegando feio para ele. Tarcísio, então, percebeu que fez merda e pediu para a assessoria tirar e fazer os cortezinhos nos vídeos e no áudio que ele falava, as babaquices que ele falava. Então, falou que era revanchismo, que era, sei lá, militância judicial, e que o Bolsonaro não tinha culpa, coitado do Bolsonaro. Pois é, parece que o Tarcísio esqueceu que o Bolsonaro é um dos maiores culpados do mundo, até por ter nascido. Tarcísio também. Opa! O Thiago falou: o GM está fechado no Brasil. Parece que a GM está com problema não só no Brasil, está um problema em todo o mundo, viu, Thiago? Não é só aqui não. Opa, o Thiago aqui, o violentão. Nossa, deve ser um desses caras que lutam, aquelas lutas de sumô, né? Onde eles ficam de cueca ou quase pelados. Ô, Thiago, você é muito esperto. Eu acho que quando o cara fala isso de vai sair gostou comigo, é porque das duas uma, é um babaca completo ou um babacão covarde, como o Tarcísio que é. Thiago, por outro lado, continua chorando, que a gente gosta de idiotas como você chorando por aqui, tá? Chora que a gente vê. Olha o Nivaldo aí já chegando para poder dar um carinho para você aí. Pega aí, Nivaldo. Leva o Thiago junto com você para onde você gosta de ir. Pois é. Pois é, olha o Valdir que legal falando aqui. Até a Venezuela tem 30% de que gosta de Maduro. Pois é. Ah, vai, catacoco, Valdir. Pois é, Denis, aí você pode perceber aqui a quantidade de idiotas que vem aqui do bolsonarismo, e a gente dá aqui para jogar ele aonde eles estão, né? A Malu falou: verdade, não se pode falar mais nada, é verdade.
Pois é, o problema todo é que os caras não sabem nem ler, Denis. E aí o problema todo é que os caras não perceberam que agora em 2023 as montadoras tinham planos que chegavam a 130 bilhões até 2030 de investimento aqui. Mas não sabem ler, coitados, né? A gente só pode deixar eles falando sozinho e tirando sarro da cara deles aqui, ajudando eles com a fake news idiota deles. Aqui eu queria falar para vocês o que eu já falo sempre. Sempre eu digo isso e isso é muito importante lembrar aqui. O agro é uma das coisas mais perversas e tenebrosas que existe no mundo. Estou falando só do agro brasileiro, não. O Macron tem sofrido bastante as consequências de tentar tirar os subsídios do agro lá da França. Mas a Alemanha também pararam tudo, encheram cidades inteiras com cocô de vaca, e aí tudo isso aí para poder forçar o governo, os governos europeus a darem subsídios maiores e cortar a entrada de produtos que são concorrentes deles lá nos países onde eles estão. Pois é, o agro brasileiro é igualzinho o agro europeu, igualzinho o agro americano, só esfola o contribuinte, só esfola os nossos impostos. Pois é, aqui eu queria lembrar que o Haddad teve um problema sério aí com a questão do Plano Safra. Os cortes que foram colocados lá, que foram impostos, ele teve que reverter porque o agro começou a chorar. E aí olha que doido, o agro que produz tanto, o agro que só tem riquezas, que só faz tudo, que paga milhões para poder ver os agroboys dançando com aquelas botas ridículas e aquelas roupas babacas, mas também gastando com Ford Ram e com grandes carrões. Pois é, o agro que toma nosso dinheiro para poder encher o rabo desses vagabundos do agronegócio de grana, pois é, parece que está reclamando que está com medo das dívidas, porque a redução do Plano Safra que houve pode deixar eles endividados. Ou seja, nosso dinheiro eles estão loucos para pegar. Foi destinado aí na canetada do Lula 4,1 bilhão ou 4,1 bilhões para essa gente. Pois é. Outra coisa que a gente não pode esquecer aqui, que ele está falando que o agro teme dívidas e redução na safra com atraso da votação do orçamento. Mas veja, segundo a bancada, a AFPA ou a Frente Parlamentar da Agricultura ou do Agronegócio, os vagabundos que estão lá fechando as portas para o desenvolvimento do país, é exatamente o que você ouviu. A Frente Parlamentar, que foi imposta por um bando de vagabundo aí, idiotas, eleitores idiotas, idiotizados, que colocou vários desses idiotas, grandes idiotas aí, que são deputados hoje. Pois é, essa Frente Parlamentar da Agricultura, ou do Agronegócio, como eu prefiro, está choramingando lá que tem 340 deputados, ou seja, são eles que estão barrando boa parte dos avanços do país, são eles que param e atravancam o país de andar. São exatamente essas pessoas aqui que agora estão preocupados. O orçamento secreto, se fosse para ter sido aprovado, se a frente parlamentar do agronegócio tivesse feito algum esforço, teria aprovado já o orçamento, que já está atrasado, né? Já está 1 mês e meio atrasado praticamente. O que aconteceu? Eles estão reclamando que se o orçamento não for liberado agora, eles vão ter problemas. Mas eles mesmos estão criando os problemas? Essa gente aí está fazendo de tudo para que as pesquisas agora que estão aparecendo e derrubem o nome do Lula, derrubem a popularidade do presidente, e é por conta disso que eles estão apoiando toda sorte de sacanagem dentro do Congresso. Pois é, os caras são tão idiotas, mas tão idiotas, que eles mesmos estão queimando os filmes dele. Se o governo Lula sobreviver mais 2 anos, eles vão ter que pagar dívidas enormes. E eu gostaria muito de ver, mesmo que o governo Lula não faça não tenha nenhuma atitude drástica em relação a punir essa gente, eles podem quebrar a cara lá para frente. Agora eles começaram a se preocupar. O agro começou a se preocupar. Os donos dos deputados, dos 340 deputados, estão preocupados, porque as dívidas deles, ou seja, aquele dinheiro que eles pegam da gente e falam que eles vão pagar um dia, pois parece os 400 bilhões que sobra todo ano na mão dessa gente aí, parece que pode começar a fazer falta em breve. E aí, esses caras que não produzem nada com o dinheiro deles mesmos, a não ser com o nosso dinheiro, com os nossos 400 bilhões pelo menos do ano passado, pois está com medo agora de aumentar as dívidas deles, porque eles não têm de onde tirar dinheiro. Se pegar de banco, aí o banco não vai deixar eles em paz. Ou seja, toda hora vai fazer aquela ligação, muda e desligar na cara deles. Eles estão preocupados com isso mesmo. O agro, então, está preocupado, está desesperado, mas eles estão
eles estão segurando o avanço do país, o desenvolvimento do país, inclusive a manutenção do país para esse ano. O orçamento da União ainda não foi fechado, não foi autorizado, não foi aprovado no Congresso. E esses caras aqui são os culpados, já que eles têm 340, segundo o cara, o Lupon, sei lá, que é o presidente da frente parlamentar do agronegócio. Pois é, gente, os caras estão dando tiro no Brasil, estão dando tiro nos próprios pés também, pelo jeito, né? Acho que vale a pena lembrar isso aqui. O Denis está falando que quando tem boa safra, joga excesso fora, exatamente. Eles fazem isso, Denis. Sempre foi, né? A gente viu leite, a gente viu fruta, a gente viu tomates, muitas vezes, cebolas sendo jogadas fora lá em Santa Catarina e em vários lugares, justamente para poder ganhar valor. Ou seja, não importa as pessoas deixando de passar fome. Não importa as pessoas passando fome para que elas possam comprar a qualquer custo a comida que eles produzem, né? Então acho que é importante lembrar isso aqui. Outra coisa que a gente não pode esquecer e agora eu acho que ele está investindo bastante, Denis. O Denis está falando que o governo deveria, que aí eles não teria essa coragem, né? Eu acho que não criar o agro estatal, mas fazer a reforma agrária. Isso aí seria a coisa mais maravilhosa, porque aí você deixaria todo o agro, e aí com cooperativas muito grandes, de trabalhadores pequenos, né? Dezenas de milhares de trabalhadores numa cooperativa, ia ser tão bom quanto ou melhor do que o agronegócio que tem roubado aí nosso dinheiro. E essas cooperativas podiam trazer comida mais saudável, comida aqui para o Brasil antes de mandar o excedente para fora, né? Ou seja, a gente, ao invés de plantar para mandar para fora, a gente só mandaria o excedente, como faz os outros estados, como faz os Estados Unidos, como faz a França. Só nós que fazemos, somos um quintal aqui da Europa e do Ocidente, né? Só nós. Então acho que é importante a gente lembrar disso aqui. Nossa senhora, tem um tal de Matheus aqui, Matias Reis. Eita, deve ser o Dr. Ray. E o cara é tão idiota, mas tão idiota, que ele ainda usa máscara de soldadinho. Vai catar coco. Tchau, Matias. Vai catar coco na ponte que caiu. Babaca. Pronto. Menos um idiota para encher o saco. Agora é importante a gente pensar nisso. A reforma agrária seria ideal. Foi assim que a China fez. Foi assim que os países como os Estados Unidos, como a maioria dos países na Europa fizeram. A gente não pode esquecer que essa receita de reforma agrária não é uma receita do MST, é uma receita do restante do mundo que desenvolveu. Né? Então a China, quando ela começou, depois da Revolução em 49, a primeira coisa que o Mao fez foi separar e falar, vamos lá. E fizeram uma reestruturação, acho que estão na 4ª reestruturação da reforma agrária, porque eles perceberam que tinha algumas coisas que não estavam dando muito certo, algumas coisas estavam permitindo pessoas terem mais terra do que as outras, e assim por diante. Eles foram lá e fizeram a primeira reforma da reforma. E depois eles fizeram a atualização lá para 69, se eu não me engano, 70. E agora, acho que em 80, eles fizeram outra atualização, alguma coisa assim. Pelo menos 3 ou 4 vezes eles já atualizaram a forma de fazer a reforma agrária deles lá e está dando certo. A China hoje, em termos de paridade, é hoje o maior PIB do mundo, né? Ou seja, a capacidade de comprar com a mesma quantidade de dólar, eles têm muito mais, talvez, valor em dólar hoje do que os Estados Unidos. Produzem muito mais que o próprio Estados Unidos, né? Olha que doido isso. Apesar do PIB americano, quase todos, boa parte deles aí da China também, né? Eles estão nessa situação aí. Pois é. Aqui eu queria trazer para vocês uma outra coisa também que aconteceu, que parece... Isso aqui nós avisamos. Nós avisamos e nós falamos, não vai na onda. O Lula falou, vamos sentar e falar de paz. Mas o Zelensky resolveu, tal qual o idiota do Herzog, o presidente sionista do Estado sionista e genocida de Israel, pois é, tal qual ele resolveu bater de frente. Tal qual o Israel Katz, que era o cara, o Katz, né, que era o ministro do exterior lá de Israel, que foi falar que o Lula era persona não grata. Pois é, Zelensky caiu nessa besteira. Zelensky caiu na besteira bem antes, numa esparrela do caramba, quando ele aceitou fazer uma guerra por procuração. A proxy war que ele entrou é uma das piores babaquices que ele podia ter feito. Ou seja, a quantidade de pessoas mortas na Ucrânia, a quantidade de soldados, jovens mortos, o Zelensky nunca vai poder resolver. E por que eu estou falando isso? Nós estamos falando porque agora
a Ucrânia acabou de abrir mão. O Zelensky andou aí nas duas últimas semanas falando contra o Trump. Não, porque ele não pode falar isso. Não, vou pedir ajuda para o Macron, vou pedir ajuda para a Europa. O Steinmeier, lá do Reino Unido, resolveu que ia passar a mão na cabeça do Zelensky, ia dar um jeitinho, ia mandar tropa e proibiu um monte de gente de falar a favor da Rússia ou falar da Rússia. E ao mesmo tempo o Steinmeier falou que ia colocar gente para ajudar, que ia mandar um monte de mercenários ou as tropas de soldados britânicos lá para dentro da Ucrânia para poder garantir segurança para a Ucrânia. E o que deu? Nada. Parece que não deu nada. O Trump falou que ia cobrar 500 bilhões. Segundo Zelensky, os Estados Unidos mandou 70 bilhões de dólares para eles. O Biden falou que foram mais de 200 bilhões, ou seja, tem alguma coisa aí, parece que a corrupção correu solta nos Estados Unidos, como sempre. Os Estados Unidos, que é o país mais corrupto do mundo, e junto com a Ucrânia, parece que bateram recordes tenebrosos, altíssimos de corrupção. E eu estou falando isso porque o Zelensky parece que esqueceu de fazer a contabilidade deles lá. Zelensky andou espalhando por aí desde o início de janeiro que não recebeu todo esse dinheiro, que esse dinheiro aí é uma mentira do Biden. E aí agora que o Trump está no poder, ele resolveu jogar na mão do Biden a disfarçatez da corrupção. E o que aconteceu? Trump falou, olha, tudo bem, você pode falar o que quiser, mas vocês vão ter que dar 500 bilhões de reais aqui na minha mão. E o Zelensky ficou desesperado, coitado do Zelensky. Zelensky, no desespero, começou a bater tudo quanto é porta, parecia uma barata tonta, parecia mais uma dessas baratas d'água, quando sai da água e sai batendo para todo quanto é lado. Pois é, Zelensky está numa situação extremamente complicada, porque ele já não é mais a pessoa que é representante legal, já que a Constituição lá da Ucrânia, segundo o Putin, não garante que alguém possa tomar decisão depois que acabou o seu mandato. Zelensky impôs um mandato lá, e aí o Trump chamou ele de ditador, justamente depois da conversa com o Putin. Eu achei meio esquisito, mas Zelensky está levando a porrada que ele já devia ter levado faz tempo, mas o Biden precisava da guerra dele. E aí, olha que doido, Zelensky, pelo jeito, só pelo jeito, está pastando agora. Kiev, então, espera que o tratado que eles estão fazendo agora, vocês aceitou ter que dividir. O que o Trump falou lá no início do governo dele, lá em janeiro, foi que ia tomar os minerais, ia tomar as riquezas da Ucrânia, do que sobrou da Ucrânia. O Zelensky falou, gritou, esperneou, e agora o Zelensky foi lá apertar a mão do Trump e falar, pode levar tudo. Eu sei que eu perdi. Perdeu o Playboy, perdeu feio, perdeu vidas dos ucranianos, perdeu cidades inteiras, perdeu regiões inteiras da Ucrânia. Talvez o Trump, na sua loucura, ainda possa reagir e falar que vai tomar do Putin a região de Donetsk, por exemplo. Pode ser, de Donbass, por exemplo. Mas eu acho que não vai nada. Eu acho que vai ficar por aí mesmo. Zelensky foi pro saco. Zelensky não tem mais escapatória e talvez vá direto para a prisão assim que acabar essa situação aí. Aqui, os Estados Unidos impôs ao Zelensky que ele deveria dar pelo menos do que ele retira de minério, de petróleo, ele tem que dar pelo menos 50% para os Estados Unidos, ou seja, tem que dar mesmo. Eu acho que o bicho está pegando. Zelensky esqueceu que americano não pensa em ninguém, ele só pensa nele mesmo. E a própria jogada, a própria guerra que foi criada pelos Estados Unidos para ele, e ele entrou de cabeça, pois parece que deu merda. Deu merda e feio para ele, né? Olha só, Zelensky tem um problema sério que é ser Zelensky. Burro, ignorante, estúpido e pau-mandado dos Estados Unidos. Pois é, gente. Parece que o cara agora vai ter que rebolar. Os ucranianos que perderam vidas, que perderam famílias inteiras, soldados, jovens que estavam lá, a Ucrânia vai ter um problema sério daqui para frente com a questão do crescimento populacional. Vai ter um problema sério, seríssimo, com a situação onde eles vão desenvolver o país daqui para frente. Pois é, o país está destruído, boa parte do país está destruído, e boa parte do país está na mão de pessoas que se acham russas, ou aqueles grupos separatistas que estavam desde
a década passada tentando se separar da Ucrânia, agora parece que conseguiram. A região de Donbass, né, onde fica ali Luhansk, onde fica ali Donetsk e onde fica a região de Donbass como todo, parece que está se separando. E as pessoas lá se veem russas e não ucranianas. O Zelensky tentou impor ali uma russofobia, né? Fazendo com que eles não pudessem falar a língua que eles acham que é mãe, materna. Parece que ele dançou porque parece que eles já pediram, já fizeram referendo e parece que pode sair dali a Ucrânia totalmente partida no meio. Pois é, a ucranização da Ucrânia não funcionou, a fascistização não funcionou, eu digo a nazificação não funcionou. Parece que o Zelensky ficou sozinho no esquema. Eu acho que o Zelensky vai ter que apelar para o Trump mesmo. Vai ter que entregar tudo que sobrou da Ucrânia. Quero ver como é que os ucranianos vão pensar e vão fazer para mudar isso aí, né? É bom o Zelensky ter aprendido alguma coisa. Aqui eu queria lembrar que existe gentes e existe gentes. Pois é, o Milei, pelo jeito, eu achei muito esquisito nenhum bolsonarista falar, por exemplo, que o Milei é um ditador. Eu não vi nenhuma hora, nenhum momento Trump chamar o Milei de ditador. Eu também não vi o Elon Musk chamar o Milei de golpista. Mas o Elon Musk talvez não chame porque também é um golpista. De qualquer forma, é bom lembrar aqui. O Milei tem sido denunciado aí na Câmara, tem sido denunciado pelo Ministério Público, tem sido denunciado por um monte de grupos lá na Argentina. E eu estou dizendo isso por quê? Milei, apesar de ter sido denunciado, ele deu uma canetada hoje. E essa canetada fez o quê? Colocou 2 ministros na Suprema Corte. Pois é, 2 ministros que estavam lá em falta, né, já tinham saído, o Milei vai ter direito a colocar 5 ministros se ele conseguir ficar até o final. Se livrou do impeachment, né, por um voto. Deu 45 votos, se não me engano, a favor do impeachment e deu 27, né? 26 era o número ali que colocaria ele, e aí teve alguém lá que salvou o Milei. Parece que com muito esforço salvaram o Milei. E eu acho importante isso aí. Opa, o Marcelo está falando com o fim da censura nas redes sociais, pode ser que o fim da esquerda. Não, né, cara? Não existe fim da esquerda, só para você saber. É porque você nasceu de esquerda. E depois eu explico para você, porque eu sei que você não vai conseguir entender. Mas olha só, e o Denis está falando, o Milei é submisso, é verdade, Denis. O que acontece nessa situação? Milei, que já tinha sido processado, já tinha passado por um esquema igualzinho, lá com a Conhex, lá em 2019, antes dele, quando ele era só um deputado vagabundo lá, barulhento, escandaloso e babaca, e que não fazia nada, igualzinho o Bananinha, igualzinho todos os extremistas de esquerda, igualzinho o Nicolas, igualzinho os vagabundos como Belinsky e tantos outros. Pois é, o Milei, quando era deputado, ele também participou de um golpe tipo pirâmide, que era dessa empresa chamada Conhex. Agora o Milei fez de novo, só que como presidente da República, né? Como presidente da Argentina, que é pior ainda, colocou na conta dele que ele dava pitaco lá e falava que era presidente, né? Pode até ser que não tenha sido nem a conta oficial do governo, mas era a conta oficial do Milei. E como aqui o Bolsonaro também fez isso, usava as contas pessoais como contas oficiais para prestar conta, e aí saiu bloqueando todo mundo. Milei fez exatamente como o Bolsonaro fez comigo e com vários jornalistas. Pois é, Milei aqui, ó, agora é o cara que deu canetada para colocar 2 ministros na Suprema Corte, e ele pode mantê-los por pelo menos 1 ano. E se depois de 1 ano o Senado não aprovar, e o Senado não tem aprovado os ministros que ele tem sugerido, que ele tem indicado, pode ser que o Milei possa dar outra canetada e aí ficar mais 1 ano até o Senado aprovar os nomes dele ou não. Parece que o bicho está pegando por lá. Eu chamaria isso de ditador, vagabundo, da pior espécie. Mas, pelo jeito, os ignorantes aqui do Brasil e de lá não estão chamando. Eu gosto de lembrar disso aqui, né? Oi, Conceição, seja bem-vinda. Boa noite. E aí, eu acho que é importante lembrar dessas questões todas aqui. O Milei, então, pode ser que, além de empichado, pode ser que tenha grandes problemas ainda aí com a cadeia. A cadeia seria o ideal para ele. Aqui eu queria lembrar
que é muito importante. Elon Musk achou que era só chegar e sair falando, gritando e dando pernada para tudo quanto é lado e fazendo cagada de todos os lados, como tem feito aí na Tesla e assim por diante. Olha que doido isso. O nosso camarada aqui disparou e-mail para todo mundo. Quem não respondesse ia ser demitido. E o que é pior? Resolveram falar que não. Recebeu mais de 1 milhão de respostas, sim, mas muitos, principalmente na área de defesa, em 2 ou 3 outras áreas lá que são grandes nos Estados Unidos, que um grande número de servidores não responderam. O ministro lá, o secretário de defesa, disse para ninguém responder os e-mails do Musk, deixasse, que ele não tinha nenhum poder para isso. Musk encontrou em Trump um reforço. Trump pediu para pesar mais a mão ainda. E aí o que aconteceu? Parece que o Elon Musk pesou. E pesou a mão e levou uma bordoada. Parece que tem um monte de gente que dizendo que não. Então, Elon Musk havia ameaçado demitir os funcionários que ignorassem os e-mails que ele mandou, e os próprios secretários, os próprios responsáveis pelas pastas que receberam e-mails, falaram para não responder, deixar ele falando sozinho. Parece que ele ficou falando sozinho pra caramba. A quantidade de pessoas, 1 milhão de pessoas, acho que é menos de 10% da quantidade de trabalhadores públicos lá dos Estados Unidos, né? A área pública nos Estados Unidos, diferente do que eles fazem crer para o mundo, é bem extensa, é bem cheia, bem rechonchuda, né? Maior que a nossa, inclusive. A quantidade de trabalhadores lá, em relação à quantidade de habitantes, é maior que o nosso. E o Elon Musk, pelo jeito, percebeu que ele não tem todo o poder do mundo como ele achou que tinha. O Elon Musk, então, teve que ouvir a porta-voz da Casa Branca falando que eles vão ter que conversar. O Trump entende que o Elon Musk está certo, mas que ele vai dar outro jeitinho. Pelo jeito, já estão dando as desculpas aí que todo covarde dá, que não dá para fazer tudo do jeito que eles querem, não. A lei, a Constituição, as normas sociais não permitem que um idiota desse saia chutando 1 milhão de pessoas, por exemplo, para fora dos cargos públicos. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. E ele não consegue fazer isso. Trump já resolveu que vai ter que abrir as pernas por um tempinho aí, até resolverem isso na Suprema Corte e assim por diante. A Suprema Corte que tem derrubado várias dessas medidas que o Trump teve no início, aquelas coisas de estardalhaço, que ele sabia que ia cair, por isso que ele jogou com isso, né? Agora a Suprema Corte talvez vai ter que atuar para garantir pelo menos um mínimo de decência nessa situação aí. Fica de olho aqui que o Elon Musk, pelo jeito, está perdendo dinheiro na Tesla, está perdendo a fama que ele achou que tinha agora na Casa Branca em menos de 3 meses. Eu já falei que, tal qual em 2018, quando o Trump foi eleito, e o camaradinha lá chamado Bannon, aquele do último escândalo da saudação romana, pois é, o Bannon foi expulso da Casa Branca 3 meses depois que ele entrou. O Trump não aguentou mais que 3 meses. Eu acho que o Elon Musk vai passar um pouquinho mais por causa do dinheiro. O Bannon nem passa mais perto, nem conselheiro mais mas faz propaganda pró-Trump ainda, ou pró-extrema-direita, né? Tanto que ele fez um gesto aí bem característico de extremista de direita, só para a gente lembrar aqui. Aqui é outra coisa também que a gente lembra que a gente só pode chamar isso de racismo. Racismo é o único nome para esse tipo de situação aqui. Essa é uma notícia que normalmente quando é uma notícia de crime, alguma coisa assim, eu normalmente não trago. Mas eu trouxe essa pelo racismo que fica claro, escancarado na situação. Um PM, tal qual o que matou um garoto aqui na estação de metrô Vila Matilde, em São Paulo, que não deveria estar armado, que já tinha matado outra pessoa por causa de uma briga, uma discussão, essa pessoa não deveria nem estar no meio da sociedade, principalmente armado. Essa gente jamais deveria ter arma na mão deles, porque essa gente não é capaz de ter controle nenhum. Pois bem, segundo o policial aqui de 61 anos, né, 61 anos, ele e a esposa ou a namorada estavam em algum lugar e foram assaltados, reconhecendo um rapaz que estava saindo de uma festa, que ele tinha trabalhado como garçom, um cara que é jornalista, está fazendo jornalismo, trabalha durante o dia como inspetor na faculdade e durante a noite ele vai fazer
de garçom, e quando ele tem tempo ainda, ele faz lá umas transmissões, umas interpretações dos jogos do Botafogo, pelo qual parece que ele é bem fanático. E aí, o cara saiu de madrugada, indo para casa, depois de um dia de trabalho desgastante, de uma noite desgastante de trabalho. Um trabalhador com outro trabalhador na moto, inclusive, tipo aplicativo, estavam os dois voltando para casa, ele pagando pela corrida e o outro trabalhando ainda. E o rapaz levou um tiro nas costas, porque segundo esse vagabundo, desse policial vagabundo, esse tipo de lixo que anda armado, não sei por que ainda, ele assaltou a mulher dele, ele e a esposa dele reconheceram o rapaz. E o rapaz tinha uma arma. A arma nunca foi encontrada, logicamente, porque não tinha uma arma. Talvez só um microfone que ele usava para fazer as transmissões dele no YouTube. Pois é, esse tipo de vagabundo, esse tipo de lixo aqui está lotando as ruas. Depois do bolsonarismo, não é só esse policial, tem todo um monte de lixo aí, que são CACs, fazendo uso de armas também, que pode ser um risco muito grande. Agora, no trânsito, se o cara bateu em você, você não pode nem reclamar para ele pagar, porque ele pode te encher de tiro. E isso tem acontecido constantemente no Brasil. Esse cara aqui é racista a ponto de reconhecer em qualquer negro, talvez não fosse esse cara, talvez fosse qualquer outro rapaz negro que estivesse passando perto dele, ele ia atirar, porque ele iria garantir depois na delegacia que tinha reconhecido e que ele tinha uma arma na mão. A sorte toda é que testemunhas e os patrões desse rapaz, o Igor, garantiram que ele nunca teve nenhum envolvimento, que ele estava trabalhando. O próprio motoqueiro, que é um motoqueiro de aplicativo, garantiu que estava indo levar ele para casa. Os dois ainda foram colocados sob prisão. O Igor ferido e o outro que estava trabalhando também, né? O Thiago Marques foi preso, solto hoje, depois de muitos vídeos, depois de muita gente reclamando. O Igor está no hospital, eu não sei como é o estado dele, mas de qualquer forma está lá. O policial preso agora, provavelmente, talvez saia em breve, porque é sempre assim. A palavra deles ainda vale mais do que as provas todas. Qualquer juiz aí, qualquer juizeco vagabundo, infelizmente, aceita isso. Qualquer vagabundo do Ministério Público também faz isso. E passa a mão na cabeça de criminosos e bandidos fardados, mas também de ex-bandidos fardados também. Esse tipo de racismo aqui é comum no nosso país. O problema todo é que nós precisamos mudar essa estratégia, essa forma de agir com esse tipo de gente. Talvez a prisão por 40 anos aí, 30 anos pelo menos, seja a única forma de tirar essa gente que não ameace os nossos filhos e nossos netos e os nossos jovens, antes que acabe com esse país com morte prematura de pretos nas periferias. Pois é, eu acho que está na hora de a gente cobrar fortemente esse tipo de gente aqui. Outra coisa que a gente não pode falar é isso aqui. Isso aqui é de uma falta de competência, é uma forma de mostrar a incompetência, a incoerência, a incapacidade, a burrice, a estupidez, qualquer outra coisa que vocês imaginarem do tal de Castro. Pois é, o Castro, que é o governador do Rio de Janeiro, pois é, pediu ajuda para os Estados Unidos. Opa! Parece que o cara é tão idiota, mas tão fracassado em sua capacidade cognitiva, mas também na sua gestão, que ele está pedindo para os Estados Unidos prender o Comando Vermelho. Puxa, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, então está apelando para os Estados Unidos. Ao invés de ficar chorando quando o governo brasileiro, o governo federal, tenta fazer alguma coisa, ele falar que não vai fazer e ele fingir que não é com ele vai pedir para os Estados Unidos. Por quê? Porque isso dá voto, isso dá aplauso de idiotas bolsonaristas, isso dá um papelão, mas isso mostra para todo mundo, dá visibilidade para essas bestas. E esse tipo de besta aqui só vive de mentiras e de visibilidade mentirosa, né? Então ele está mostrando para os americanos que nós somos incapazes de qualquer coisa, que ele é totalmente incapaz, a ponto de o governo dele, que o governo federal, que ofereceu ajuda, ele não aceitar, ou aceitar de qualquer jeito e criticar o tempo todo, ele não consegue fazer nada. Castro a gente sabe que é um idiota completo, eu não sei como é que o Rio de Janeiro conseguiu chegar nesse fundo de poço. E aí
foi pedir ajuda para os Estados Unidos. Pois é, Noemi, o problema todo é que essa gente é tão burra que eles acham que é só sair pedindo ajuda que está tudo certo, que não tem acordos, que os Estados Unidos podem interferir na nossa soberania, que eles podem... A gente sabe que eles fazem, a gente sabe que o Sérgio Moro, por exemplo, trouxe a FBI para trabalhar aqui dentro, clandestinamente, mas a gente sabe que não funciona assim. A Constituição não permite, as nossas leis não permitem um Estado estrangeiro interferir no Estado, na soberania do nosso Estado. Cláudio Castro, pelo jeito, não sabe nada disso. Está pedindo, pelo amor de Deus, né? E se reuniu com membros dos Estados Unidos para discutir ações para combater o Comando Vermelho. Internacionalmente, lógico. Mas aí, se o Comando Vermelho é nacional, onde é que os Estados Unidos vai querer intervir? Aqui, dentro do nosso país. Espero que o Ministério da Justiça não permita esse tipo de coisa. Que Lewandowski levante aí umas barreiras para esse tipo de gente não achar que o Brasil é deles. Cláudio Castro fazendo isso sozinho pode estar realmente pedindo um impeachment por aí. Pode dar uma boa e bela falta, não, falha. Essa falha aí pode dar uma boa e velha falta legal, né? Então eu quero ver onde vai parar isso. E a gente colocou esse tipo de gente lá, né? É verdade, Ricardo. É por isso que o STF não deixa gente presa. Por isso que gente como você tá solta, Ricardo. É porque o STF não deixa ninguém presa, né? Infelizmente pra gente, você tá solto. Infelizmente pro Brasil, porque tem que ouvir essas merdas que vocês falam. Pois é. Deixa eu ver aqui outra notícia, gente, peraí. Aqui eu queria falar outra coisa também, ó, que aconteceu aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, a gente... Peraí. Minhas coisas estão caindo por aqui, peraí. Aqui em São Paulo a gente tem falado muito sobre essa situação de policiais envolvidos com crime organizado. Sim, temos falado bastante, temos visto bastante isso aí. O que isso quer dizer, Ailton? É que parece que mais um policial foi preso. No mês passado, só da Polícia Civil, parece que foram 16 presos. Da Polícia Militar, mais de 20 já foram pro saco aí. Fora um monte de outros que estão sendo investigados provavelmente. A Polícia Federal resolveu entrar aqui e parece ter mostrado pra gente como funcionam as polícias aqui. E aí a gente já sabia mais ou menos, né? A gente já ouve histórias desde a década de 80 de como os policiais civis sempre atuaram aqui no estado de São Paulo, e os militares também. A gente não pode esquecer que tem um livro chamado Rota 66, que mostra muito bem como os caras trabalhavam nas periferias, mas nos bairros nobres eles são tchutchuca. Sempre foram tchutchuca, são tchutchuca até hoje e nunca agem em bairros nobres. Eu quero lembrar aqui que há uns 2 anos atrás, um empresário lá em Barueri gritava com um policial e uma policial, todo tipo de palavrões, todo tipo de agressões verbais, só não deu uma pancada na cara dos caras, não bateu na cara dos caras, porque ele estava dentro de casa ligando para o secretário de segurança, segundo ele, para poder tirar o lixo, que eram os policiais, segundo ele, da frente da casa dele. Pois é, o cara foi tão interessante que ele chegou a falar uma coisa que é extremamente verdadeira. Aqui não é favela, não. Aqui é Barueri, aqui você não vai fazer o que você faz nas favelas, não. É exatamente isso. Os policiais, ao invés de terem aprendido alguma coisa com isso, não continuam fazendo. Aqui eu só queria lembrar que teve um policial aí que montou uma fintech ou uma forma de lavar dinheiro, mais um deles, logicamente, para o PCC. Um policial civil que ganhava R$8.700, R$8.800, começou a montar um banco de mentirinha, lógico, as fintechs aí não são bancos de verdade, porque elas não fazem as transações de banco e não são legalizadas, mas elas podem, como empresas, abrirem conta dos bancos. E olha que doido isso, olha a estratégia, e eu acho esquisitíssimo isso, porque isso já está acontecendo já faz tempo, não é de agora que estão aparecendo aí várias fintechs, e os caras estão usando isso faz muito tempo já. Essas fintechs, elas atuam na ponta como banco, ou seja, os criminosos colocam dinheiro lá, só que colocam numa conta num banco real, num banco tradicional, num banco comum, tipo Bradesco, Itaú e assim por diante. Então, aquela conta enche de dinheiro e é uma conta só. Só que quem faz o controle disso é o To Go Bank, por exemplo, né? Que foi agora prendeu o Silas Salerno, que era o dono dele. O To Go Bank é um banco do PCC.
é um banco que só faz transações por PCC. Então o PCC colocava dinheiro lá, todas as quadrilhas e os associados da quadrilha PCC colocavam dinheiro lá. O que tinha? O que acontecia? Esse dinheiro era lavado, porque ele passava por uma conta verdadeira. Ela passava por uma conta verdadeira, só que quando saía no nome só da To Go Bank. Então, só o To Go Bank sabia quem era o dono daquilo lá. O Itaú, segundo as investigações, logicamente, eu duvido que o Itaú não soubesse que aquilo lá era lavagem de dinheiro, duvido que o Bradesco, eu estou falando do Itaú porque pode ser qualquer banco, tá, gente? O Bradesco, o Santander, onde essas contas eram colocadas, duvido que não soubesse que tudo isso aí era mentira. Os caras colocavam o dinheiro lá, lavavam o dinheiro, e aí voltava para um PCC limpinho. Era uma lavanderia, não era um banco, não, era uma fintech, lavanderia. Pois é, só para lembrar isso aqui tudo que a gente está vendo, todas essas prisões, todas essas investigações que a Polícia Federal está envolvida, inclusive, tem a ver com aquele cara, o Vinícius Griesbach, que segundo o PCC mandou matar o cara que era um dos líderes do PCC lá na Zona Leste. E aí, depois disso, ele ficou jurado de morte. E aí pediram para ele, segundo ele, 40 milhões para livrar ele do inquérito. É exatamente isso que você ouviu. O cara levou dinheiro de tudo quanto é lado. Tinha dinheiro em criptomoedas, inclusive, muito dinheiro em criptomoeda, em Bitcoin, e aí parece que ninguém sabe onde está essa chave. Será que a moça, a namorada, sabe? Pode ser. A senha pode estar com ela e é só ela que vai conseguir conviver, só ela que vai conseguir usar isso aí. O PCC perdeu. Parece que Griesbach levou a melhor, depois a pior, lógico. Mas, de qualquer forma, enquanto estava vivo, estava passeando, estava dando os rolês, e aí Griesbach deixou muita delação, muito policial numa situação complicada, nas delações dele. Os policiais aqui eram desde chefes de delegacias, delegados, né, Baena e assim por diante. Inclusive chegou lá no segundo homem, acho que eu não lembro o nome dele agora, Olim, parece que chegou lá no segundo homem da Secretaria de Segurança desse país aqui, desse estado daqui. Gente, tá perigoso, é medonho. A quantidade de prisões que aconteceram depois disso e várias outras operações, que inclusive descobriram que tinha chefe de investigador que estava vendendo franquia de drogas dentro das delegacias. O cara ali do primeiro DP ali no centro de São Paulo, ele tinha várias outras delegacias onde ele tinha lá um associado, e a partir de lá ele pegava as drogas que eles recolhiam do tráfico e levava para essa gente aí, para essas outras aí, para vender, para entregar. Eles pegavam as apreensões, trocavam por talco ou qualquer outro pó branco e acabou, queimava e acabou. Essa gente aí é mais perigosa do que a gente imagina. Então, o cara que, além de ganhar uma grana, o Silas lá de Salerno, ele também ganhava uma grana da gente, logicamente, ele também ganhava uma grana por fora, né? Como diria nosso amigo Brimo, por fora, para poder fazer a lavagem do dinheiro. E não é pouco dinheiro não, gente. A gente está falando, por exemplo, que agora, no ano passado, foi destrinchado dessas fintechs. Foi uma dessas fintechs aqui em Campinas, eram 4 ou 5 bilhões de reais que tinham passado lá em 1 ou 2 anos. Para pensar o que a gente está fazendo nesse país aqui. Esse cara aqui, então, pelo jeito foi preso hoje na Operação Hidra, mas ele já tinha sido preso e foi solto. Eu não entendo isso. O cara é bandido. O cara é um bandido que usa nosso dinheiro para ser bandido. O cara é criminoso 2 vezes, porque ele é um policial que deveria combater o crime, ele comete o crime e está a favor do crime, e mesmo assim o cara sai numa boa pela porta da frente. Parece que a justiça brasileira só funciona quando é pobre, preto e negro mesmo, né? Fala sério. Aqui eu queria lembrar que eu estava falando de justiça. Presta atenção nessa aqui. Aqui lá aqui tem umas coisas que eu fico preocupadíssimo, né? Aqui o Brasil tem umas coisas que só acontecem no Brasil, como jabuticaba, por exemplo. Pois é, e outras coisinhas mais, né? Um estagiário que foi contratado como estagiário lá no TJ do Amapá, eu não lembro agora o estado, gente, desculpa.
ele resolveu que ia fazer uns esquemas lá. Ele e mais 2 caras agora presos, ele delatou essas pessoas, conseguiram fazer um esquema, achou uma brecha ali que ele podia trocar senhas dos desembargadores, dos funcionários públicos, e vendia sentença. Só uma sentença aqui para uma companhia ali de postos de gasolina, né, um grupo de postos de gasolina, foi 110 mil que ele levou na mão. Imagina um moleque que está começando a vida profissional agora, descobre um esquema desse, só na pancada ele leva 110 mil, ele fica todo feliz. Segundo ele também, parece que mais de 100 contratos, mais de 100 esquemas desse aí, ele fez para poder livrar criminosos. Ele mudava a sentença. Veja, eu estou falando de uma coisa, de um estagiário que conseguiu driblar a justiça. Pensa nisso. Mas a gente viu aqui na semana passada, todo mundo viu aqui, a quantidade de desembargadores no ano passado, no ano retrasado, que foram presos ou que foram investigados aqui em São Paulo, na Bahia, no Rio de Janeiro, lá no Amapá e aí por aí afora. A maioria deles porque estava vendendo sentença. Esse menino aqui não estava fazendo nada diferente, só vendendo sentença. Como a desembargadora pode, ele também achou que podia. Como o desembargador aqui em São Paulo pode, dentro do posto de gasolina, fazer as trocas dele do esquema, parece que ele também achou que podia e fez. Fez e ganhou muita grana. Enquanto isso, os criminosos reais estavam nas ruas cometendo crimes para poder manter o pagamento dessas coisas aí. Pois é, isso não é barato. E aí os criminosos roubavam e tomavam mais dinheiro do povo como nós aqui, que tinha que pagar por isso aí. Esse menino aqui, com certeza, nenhum momento, talvez, ele pensou quantas pessoas ele podia ter prejudicado, colocando bandidos que já deviam ter sentenças transitadas, ou estavam propícias a levar esses caras para dentro da cadeia, ficaram soltos e podem ter cometido outros crimes aí. E quantas vezes ele não fez favor para um bandido que pode, um momento ou outro, acabar com a vida dele. Pois é, ele fez a delação premiada, provavelmente aí está sendo protegido pela polícia para poder garantir a prisão da quadrilha, mas parece que muita gente pagou. Mais de 100 pessoas, ou mais de 100 grupos pelo menos, né, pagaram para esse rapaz aí, parece para fazer uma sacanagem que a desembargadora, os desembargadores, os juízes por aí já fazem há um bom tempo. Pois é, o rapaz tem futuro. Se a justiça que ele vai trabalhar for essa, que a gente tem visto, cheio de desembargadores, cheio de juízes vagabundos aí, pois é, ele está bem encaminhado, está a meio caminho aí de se tornar um bom juiz desses aí, né? Um bom desembargador desse, né, gente? Fala sério. Aqui eu queria lembrar que nós tivemos uma tentativa de golpe pesadíssima aqui no Brasil. Uma tentativa de golpe que trouxe aí os bons militares que nós temos, aqueles que nunca trabalharam, nunca fizeram nada, nunca fizeram um esforço sequer, igual aqueles militares que fazem flexão com a cabeça. Pois é, esses nunca trabalharam mesmo, esse é vagabundo mesmo. Mas, de qualquer forma, tem muitos vagabundos como ele, e por isso que são todos fãs dele. Não tem um militar que não seja fã do Bolsonaro que não seja tão vagabundo quanto ele, gente, não existe. E por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, ó, esse cara aqui, um dos coronéis que foram presos, ele até citou para uma interlocutora que ele falava ali, uma tal de Renata, para poder incentivar aquele gado todo, aquele monte de vaquinhos e vaquinhas, vaquinhos é ótimo, boizinhos e vaquinhas, que estavam na frente do quartel a irem mugindo pela estrada fora até o Congresso. Ele, para incitar, ele usou um vídeo do Olavo de Carvalho. Ele dizia que eu não gosto do Olavo, eu acho que ele só fala besteira, todo mundo pelo jeito. Olavo está preocupado agora, nem pode descansar em paz. Os caras ficam trazendo o nome dele em vão. Pois é, o vagabundo aqui do coronel, ele fez com que esses vídeos fossem espalhados. Ele já era de uma dessas agências aí, desses grupos estrategistas, ele usou aí a persuasão, usou ali uma tensão, um esquema psicológico para poder criar aí essa vontade das pessoas saírem andando, caminhando e cantando, ou mugindo pelo menos, até a Praça dos Três Poderes, quebrarem tudo. Pois é, esse cara aqui fez isso. Ele que falava que colocou em vários grupos civis, né, e que não gostava do Olavo só porque o Olavo falava mal de militar. Pois é, parece que foi mais um deles. Apesar do
Olavo ser um guru dos bolsonaristas, esse cara aí não era muito afim dele. E assim mesmo ele pediu ajuda do Olavo lá do além, logicamente. O Olavo ultimamente tem até parado de fumar, pelo jeito não está mais fumando. Ou o capeta talvez tenha trazido, né, novos fuminhos diferentes para ele. Olavo foi usado para poder incentivar o gado. Porque o gado com qualquer ferrão, com qualquer chicote, ele anda. Mas mugir, gritando e vestindo verde e amarelo, só mesmo com o grito do Olavo. Só mesmo com o berrante do Olavo. E o Olavo tocou o berrante nos vídeos que esse cara mandou aí para poder fazer com que esse gado todo do QG ali de Brasília fosse até o Congresso para destruir tudo. Segundo ele, e os caras são extremamente estrategistas, conseguiram visualizar uma situação que eu nunca achava que podiam ser tão burros. Ele, segundo ele, o executivo já estava a favor do esquema, então o judiciário não ia lutar contra o executivo e o legislativo ao mesmo tempo. O legislativo ia pedir, provavelmente, se fosse atacado o Congresso, ia pedir ajuda das Forças Armadas. Esse era o jogo. Por isso que ele precisava do gado lá, mijando e cagando para tudo quanto é lado, como fizeram. Pois é, Dona Fátima de Tubarão que o diga. E esse vagabundo aqui achou que estava tudo certo, que assim que chegasse, estourasse o Congresso ia pedir o 142. Pois é, a intervenção militar, ou uma GLO. E pedindo a GLO, eles estariam com a faca e o queijo na mão, ou com a faca na goela de alguém. Pois é mais ou menos isso. O problema todo é que essa gente aqui é burra demais, até para imaginar as coisas como elas vão acontecer. E parece que a imaginação dele foi só imaginação, não deu nada, mesmo com o gado indo, caminhando e mugindo e seguindo o errante. Mesmo com isso tudo, só conseguiram quebrar as coisas e serem presos. O gado que foi trocado aí por gente como essa, eu tenho certeza absoluta que o Dutra, o Freire Gomes escondeu, os dois esconderam vários vagabundos lá naquele dia, naquela noite do dia 8, dentro do quartel-general, e por isso que ele entregou o gado manso, todo mundo ferradinho, todo mundo já marcado, para ir direto para o panelão da Polícia Federal. Pois é, os idiotas caíram. Mas os vagabundos mesmo, que não foram presos, talvez as esposas de militares, talvez os militares de alta patente que estavam incentivando isso, os kid pretos que não foram presos ainda, estavam lá, escondidos, dentro do quartel, onde não se deixou entrar, a Polícia Federal não entrou, porque o Dutra falou que tinha mais armas e mais homens armados do que a Polícia Civil, Militar e Federal no Distrito Federal, só para a gente lembrar disso aqui, tá? Então, tá aí. Mesmo não estando mais conosco aí, estando em viagem astral, o Olavo continua fazendo sucesso na boca dessa gente. Pois é. Pois é, olha só que legal. Aqui eu queria lembrar para vocês que o mercado continua sendo o velho lixo que está tentando destruir o país também. Ele junto com o Centrão, ele junto com o PL, ele junto com os bolsonaristas, está tentando destruir o Brasil a qualquer custo. Nós já tivemos isso. Lá em 1930, depois 1950, depois 1964, e nós já chegamos aqui com a destruição em 2013 e depois em 2018. Sim, nós tivemos várias tentativas de golpe, teve outros vários, mas esses aqui são os mais contundentes, né? Que a gente viu, que a gente sentiu, que a gente, historicamente, a gente conhece. Uma coisa que a gente não pode esquecer aqui, que o FGTS é do trabalhador. O trabalhador não recebe esse valor no salário dele, mas é uma poupança forçada, uma poupança compulsória, que faz com que o trabalhador possa, quando sai da empresa, receber. Ao mesmo tempo, a multa garante que o empresário não fique trocando de trabalhador simplesmente na hora que ele acha que está na hora de colocar alguém mais barato, né? Então, essa troca, essa multa é justamente para gerar um ônus financeiro para o empresário não achar que vamos diminuir o valor do salário e vamos mandar esse cara embora. Ele tem que sacar ali 40% à vista, e isso aí é meio que tipo, eles chamam de multa, é o castigo por não levar em consideração o trabalhador. O problema maior aqui nessa situação é que a liberação do FGTS, que agora o Haddad e o Marinho entraram em acordo,
né, o Marinho como ministro do Trabalho e o Haddad como ministro da Fazenda, de que vão liberar mais de 12 bilhões de reais que ficaram parados. Por que ficou parado? Por quê? Porque o vagabundo que estava na presidência deu uma canetada lá em 2020 e disse exatamente assim, presta atenção nessa história. O cara falou, ó, você pega o dinheiro para poder injetar dinheiro na economia para ele, né? Porque ele estava fundando o país. Ele falou, vou liberar para você saque aniversário e saque não sei das quantas. Saque aniversário, o trabalhador pegava ali o valor do FGTS dele e gastava no que ele quisesse, né? Olha que doido isso. Só que ele colocou umas travas lá que ele não falou para o trabalhador. Ele colocou situações que ele não contou para o trabalhador. E qual era? Essa, por exemplo, de o trabalhador, quando pega esse dinheiro no saque aniversário, ele fica 2 anos, se ele sair da empresa, por exemplo, ele não pode pegar aquele valor. Ele podia, no máximo, sacar multa. Aquele valor, se o cara tinha 20 mil lá, por exemplo, ele podia pegar os 8 mil da multa, se por acaso ele fosse demitido sem justa causa, e aí esses 20 mil ficariam parados durante 2 anos, pelo menos. Assim mesmo. Tem mais de 12 bilhões de reais. As pessoas estão fazendo aí cálculos bem mais, talvez, que os 12 bilhões de reais que o mercado está chutando aí. O mercado não quer esse dinheiro aí, não porque ajuda o trabalhador. Não! O mercado não está querendo porque sabe que esse trabalhador aí vai usar esse dinheiro e vai esquentar a economia com isso. Mas a desculpa deles não é que o trabalhador vai ter o dinheiro dele que já devia ter recebido, não. A desculpa deles é que com isso vai aumentar a inflação. Eu fico pensando porque os americanos lá tem umas coisas muito doidas. O cara emite um monte de dólar, o tempo todo, emitindo dólar. O Banco Central lá, o Fed. Pois é. E não tem inflação estourando, né? O Japão, que está lá com 220% da dívida PIB, não tem reajuste, não tem ninguém reclamando de que o Japão está gastando dinheiro. E a inflação do Japão, a boa parte desses últimos 15, 20 anos foi deflacionária. Isso é esquisito, mas só no Brasil que o mercado, que nunca acerta nada, 98% das tentativas de acertar alguma coisa no mercado nos últimos anos foi por água abaixo, foi tiro na água. Pois é, o mesmo mercado aqui está falando que não pode liberar porque vai aumentar a inflação, a pressão inflacionária e não sei o quê, porque vai ter muita gente querendo comprar. E parece que para ele, o pobre, o trabalhador que é pobre, que depende disso aí, não precisa de dinheiro mesmo. Esse dinheiro aí, para ele, se pudesse para o mercado, se pudesse pegar isso, roubar do trabalhador e dar para o mercado direto na conta desses vagabundos, eles aceitariam numa boa. O problema todo aqui é que quando o trabalhador, os mais pobres, podem ter um pouco de grana para poder fazer as suas compras e assim por diante, aí o mercado ele não quer. E não quer por 2 motivos básicos. Porque assim eles não ganham dinheiro, e depois eles precisam pressionar o governo o máximo possível. Com a liberação do FGTS, possivelmente a melhoria ali na imagem do governo vai acontecer. As pessoas vão pegar dinheiro, vão perceber que o governo não está sacaneando ele está tentando acertar as coisas que o vagabundo lá atrás quebrou, e aí parece que o mercado não está muito feliz com esse tipo de coisa. Portanto, o mercado não quer outra coisa senão coibir aí que o trabalhador possa usar o seu próprio dinheiro. Eles querem mandar no dinheiro do trabalhador, não é dele. Não é das famílias ricaças que o mercado simboliza. Não, é do trabalhador que passou ali muitos anos, muitas vezes, foi mandado embora e não pôde pegar aquele dinheiro. Muitas vezes passou dificuldade depois, no final do contrato dele, que ele foi mandado embora. Porque não pôde pegar esse dinheiro, porque estava essa trava lá atrás, quando o vagabundo bolsonarista resolveu colocar esse tal de saque aniversário e outros aí, tá? Fica de olho aí, porque essa gente, elas não estão nem preocupadas com ninguém não, a não ser com eles mesmos, com dinheiro para eles. Se o dinheiro não entra na conta deles direto, eles não querem saber, eles vão tentar afundar toda a possibilidade aí de você poder se manter com o seu dinheiro, tá bom? Então é importante lembrar aqui. Pois é, Marcelo, é exatamente isso que eu estou falando. O dinheiro é do cara. Só que, o que eu acabei de falar? O Bolsonaro, quando liberou o saque aniversário, colocou lá dizendo que ele não pode pegar durante 2 anos depois de ser demitido, cara. É disso que eu estou falando. É verdade, o Daniel falou, pode pegar com empréstimo. Como é que pode pegar com empréstimo se você não pode mexer no fundo de garantia? Ele não pode ser usado para qualquer coisa, Daniel? Desse ignorante.
É verdade. Eu tô mentindo e você que é o esperto aqui. Então, olha só. E isso aqui é uma das coisas que nós não podemos dizer. Agora, qual que é a outra coisa que tem aqui que a gente precisa entender? O governo está tentando criar um consignado para poder fazer com que esse cara mantenha esse dinheiro guardado, que ele não precise usar o dinheiro com um custo lá embaixo, né? Eu acho que é importantíssimo lembrar disso aqui. Que hoje tem um consignado para o trabalhador aí que está sendo, que o governo está tentando trazer. Tá? Aqui eu queria lembrar que parece que nós mudamos muito o mundo do jeito que ele é e do jeito que ele era. Parece que nós estamos vivendo o mundo da fantasia do Elon Musk. Parece que aquele filme lá de Aya lá, né? O Conto da Aya. Pois é, a gente está chegando bem perto disso aqui. Nos Estados Unidos, além dos ataques às pessoas que têm ali orientações sexuais diferentes, parece que também está tendo ali uma tentativa de criar o mundo de Aya lá. O Conto da Aya dizia o seguinte, segundo o livro, eles têm uma sociedade, a sociedade americana, depois de guerras, depois de uma situação complicada, eles passam a ter o patriarcado totalmente dominando tudo que acontece. E aí as mulheres são divididas em castas, onde elas são cuidadoras, outras são serviçais, sexuais e assim por diante. Parece que os Estados Unidos está querendo mesmo criar um esquema desse. Veja, o Elon Musk acha que é bonito um mundo desse, e aí ele está falando agora, achando agora que ele pode, não só nos Estados Unidos, mas ele acha que pode tomar decisões em relação ao mundo. Ele não está mais preocupado só com os Estados Unidos. Ele não está preocupado mais em falar merda só para os americanos. Ele está falando merda para todo mundo. E aqui eu estou dizendo isso porque tentou na Austrália, não deu certo, tentou na França, não está dando certo, tentou na Europa, como um todo, não está dando certo. Na Alemanha, ele acabou apitando, não deu certo, mas ele reforçou bastante a extrema-direita lá, nos últimos tempos. Olha que doido aqui. O nosso amigo aqui, então, resolveu que vai pedir sanções. Agora, onde ele foi? Lá na Suprema Corte, ele moveu um processo? Não. Ele foi para o Twitter, foi lá para o X e falou, eu vou pedir sanções com o Alexandre de Moraes, né? Ele tem bens no EUA? Parece que é um idiota completo mesmo, né? Alexandre de Moraes pode até ter bens no EUA. E o problema todo é justamente a quantidade de idiotas que caem nesse golpe. Um dos vagabundos lá dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, que é brasileiro, Paulo Figueiredo, o neto do ditador vagabundo que dizia que era melhor cheiro de cavalo do que de polvo. Pois é, ele preferia o cheiro de cavalo ao cheiro do polvo. O avô e deixou essas tranqueiras, essas merda aí, saiu cagando aí e deixou essas bostas aí, que está nos Estados Unidos e não pode nem entrar no Brasil mais. Tem processos aqui que ele pode ser preso? Tem, que é justamente junto com o Trump. O Figueiredo agora está pedindo sanção junto com o Eduardo Bolsonaro para o Brasil. É exatamente isso que você ouviu. E aí quando cai uma sanção aqui, eu quero ver quem é que vai afetar de verdade. Mas aqui o Elon Musk resolveu que ia tentar fazer o joguinho de convencer o Trump a sancionar o Alexandre de Moraes. O problema todo é que o Alexandre de Moraes, ele é brasileiro. Ele pode até ser sancionado por lá, por causa das leis idiotas que eles criam por lá. Mas, de qualquer forma, significa nada. Duvido que o Xandão tenha pensado em sair do Brasil para morar lá. Eu acho que só vai ser pegar lá o apartamentinho dele, se ele tiver algum lá, uns dólares que ele deixou lá na sacolinha, é o máximo que eles vão conseguir fazer, eu imagino. Tá? Não estou dizendo nem que o Xandão não tem. Pois é. O Elon Musk, então, agora acha que ele vai analisar. Olha só, a pretensão desse vagabundo, desse tipo de lixo. Ele é um secretário lá meio que informal. O Donald Trump está dando gás para ele lá, porque dependeu dele a eleição. 277 milhões de dólares foi enfiado na bunda do Trump para ele poder ganhar essa eleição, só do Musk, né? Fora todos os outros vagabundos que ele convenceu a apoiá-lo. E aí ele acha que é isso que garante que ele possa sancionar. Ele não está falando dos Estados Unidos. Ele está falando que ele vai dar um jeito de sancionar o ministro Alexandre de Moraes. Então ele está analisando como é que ele vai aplicar isso. E parece que ele esqueceu que ele não é os Estados Unidos, que ele não é o governo, que ele pode ser chutado a qualquer momento e processado. Alexandre de Moraes deu um recadinho de novo a semana passada, aí na sexta-feira. 8 milhões e 100 mil só de multa para ele ficar quietinho lá. Mas pelo jeito ele não aprendeu nada ainda. Pelo jeito a vida não é filme e o Elon Musk não aprendeu, né? Não entendeu.
De qualquer forma, é bom ficar de olho nisso aqui. Eles vão fazer todo um jogo aí, daqui a pouco o Nicolas está chutando para lá, o Paulo Figueiredo está mandando um monte dessa mensagem, copiando, o Bananinha está fazendo isso, o Bolsonaro com certeza já espalhou nos grupos de WhatsApp dele, como se o Elon Musk tomasse decisões assim. E eu vou falar para vocês aqui, tem uma notícia aqui sobre isso, não funciona assim. A Suprema Corte derrubou essa tentativa idiota da Truth Media. A Truth Media é do Trump, tá? E o Rumble, que juntaram-se para poder tentar derrubar o Xandão lá nos Estados Unidos, e o cara nem é de lá. Pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, só para você entender a estupidez dessa gente. É verdade, André. André está falando que está com medo de ser preso. Eu acho que não só o pai, mas ele também está com medo de ser preso. Oi, Lana, seja bem-vinda. Mas o Daniel acha que ele pegou, ele acha que só ele, no Brasil inteiro, Fábio, só ele conseguiu pegar o fundo de garantia. É um completo idiota mesmo. Aqui eu só queria, pensa que eu passei, peraí, lembrar uma outra coisa. Deixa eu ver se é essa aqui. Aqui, ó. Aqui é só para dizer que o Elon Musk tá ferrado. Tá sozinho, tá jogado, tá enfiado debaixo do travesseiro agora chorando. A Suprema Corte lá nos Estados Unidos, a juíza Mary Scriven, disse que o Rumble vai ter que se virar, vai ter que rebolar sozinho. Sozinho ele e a Trump Media. A Trump Media, que é a dona da Truth, né, que é uma das redes sociais lá dos Estados Unidos, do Trump, é o Trump que é dono, que conseguiu aumentar o valor disso aí, estava afundando, não valia nem $1 bilhão antes da eleição do Trump, um ano antes, agora está valendo em torno de 4 ou 5 bilhões depois que o Trump subiu a cadeira, né? Olha que doido isso. Uma das coisas que a gente não pode esquecer aqui é que o Brasil é um país soberano, tal qual os Estados Unidos, tal qual o Chile, tal qual os países que os vagabundos americanos sempre invadiram. O problema todo é que eles acham que ninguém está vendo mais nada, que tudo eles podem fazer escondidos e que tudo está tudo bem, né? Eu fiquei preocupado com isso. Mas olha que doido. A Corte Americana está dizendo que não vai tomar nenhuma ação, nenhuma atitude em relação ao Alexandre de Moraes. Porque ele não pode fazer, por exemplo, cometer alguma injustiça em relação às empresas americanas. E está certo? Eles sempre fizeram isso, né? Sempre foram protecionistas nesse caso. Mas se por acaso o Alexandre de Moraes tomar atitude dentro do Brasil, a juíza disse que não pode fazer nada. Parece que negou o pedido de liminar, mas disse que as empresas não são obrigadas a cumprir as decisões de Moraes, por enquanto, lá nos Estados Unidos. Tudo bem? Não é que não pode, que o Moraes não pode fazer as coisas andarem por aqui. E eu estou dizendo isso porque o Moraes já fez. O Moraes já bloqueou o Rumble aqui no Brasil, né? E se por acaso ficar vacilando, vai bloquear também a Truth, ou a Trump Media, né? A plataforma do Trump também. E está certíssimo se fizer. O Elon Musk que não se cuide, que em breve ele vai ter de novo o X bloqueado. Eu acho que dá na hora da gente mandar uma gargalhada lá no perfil do Elon Musk. E um foda-se também para ele. Os caras são tão idiotas que eles acham que porque falou Estados Unidos, todo mundo começa a correr. Parece que eles esqueceram que as pessoas começaram a ter um pouco de brilho. Aqui são só os bolsonaristas que são idiotas demais, estúpidos demais, ignorantes demais, incapazes demais, sem cognição nenhuma. Eles acham que os Estados Unidos podem fazer o que quiserem. Mas não vai rolar. A Trump Media, por exemplo, que entrou junto com a Rumble para poder fazer pressão, não adiantou nada. Parece que os próprios juízes lá já estão mandando eles ficarem quietos. É assim que funciona o mundo. A justiça deles é a justiça deles, a justiça nossa é a justiça nossa. Simples assim. É só ficar de olho. Pois é, uma coisa aqui que a Trump Media ou a Rumble não tinha previsto é que nenhum país é obrigado a deixar uma empresa estrangeira trabalhar sem representante legal. O que é pior ainda, hoje de manhã descobriram que a Rumble, que falava que não tinha nenhum representante aqui, que o próprio advogado que deveria ser o representante deles aqui, dizia que não era representante aqui, apareceu um influencer que foi pago pela Rumble para fazer propaganda deles aqui, ou seja, tinha negócios aqui.
Então, se tem influência fazendo propaganda, é porque o negócio está sendo feito aqui, ou seja, está sendo divulgado aqui. Não é só pela VPN que você consegue alcançar o Rumble, não. Eu tinha aqui, sim, uma estrutura para poder fazer os vídeos, para poder fazer a estrutura física e virtual deles aqui. Pois é, gente, parece que a Rumble andou mentindo e isso pode dar um probleminha para eles aqui. O advogado que dizia que não era representante pode ser que tenha que pagar na justiça por conta disso. Eu quero ver isso. Eu gosto dessa ideia de ver essa gente sofrendo, né? Só para a gente lembrar, né? O André está falando que a justiça nossa é o Xandão. Eu não sei se é o Xandão, mas de qualquer forma faz parte, né? Oi, Hilma, seja bem-vinda. Neuza, seja bem-vinda. Eu também acho muito bom, Neuza. Eu acho que a gente precisa ter mais disso aí pra gente rir da cara dessa gente, né? Então tá lá. Aqui eu queria lembrar da Frente Parlamentar do Agronegócio. O Frente Parlamentar, que é um risco, é perigosíssimo para o Brasil, essa Frente Parlamentar, porque segundo o deputado Lupion aqui, eles detêm aproximadamente 340 deputados e eles têm atrapalhado o Brasil de andar, né? Eu acho que é importante pensar nisso aqui. A Lana está falando que estava lendo que essa Trump é bloqueada no mundo todo. Na verdade, eles não têm muita variedade, né? Eles não saem muito dos Estados Unidos, porque o Trump criou mesmo para poder desenvolver a extrema-direita, né? Então é por causa disso que talvez no restante do mundo ele não aparece. Eu nunca entrei, nunca tentei entrar, não. Mas tinha uma outra que, eu não sei, que chama Gab. A Gab era de extrema-direita e lá nos Estados Unidos estava bombando. Do nada sumiu também. Até os e-mails que eu recebia sempre deles não mandam mais. Essa Gab aí eu entrei, só tinha extremista, só chorume de extrema-direita. Lana, você não faz ideia de como era feio o negócio lá, né? Então, aí esse tal de Lupion aqui, o Pedro Lupion está dizendo aqui pra gente que o presidente, que como presidente da Frente Nacional de Agricultura, ou Frente Parlamentar de Agricultura, ele não se responsabiliza, ele não tem relação com o governo ou com o ministro da Agricultura, ele não tem. Esse cara aqui é um perigo, porque segundo, se ele tiver certo, se tiver os 340 deputados na frente parlamentar, nós estamos ferrados, porque essa gente aí nunca vai lutar pelo país. Essa gente sempre vai bancar o agronegócio, vai bancar o roubo do nosso dinheiro, vai bancar os desvios do nosso dinheiro, as emendas para o agronegócio, eles vão garantir todas, mas para a gente não, para o Brasil não. Essa gente aqui é a gente que acredita que o alimento, a comida, o que se planta nesse país tem que ir para fora. O que sobrar o brasileiro come, o resto a gente come, mas eles plantam para exportar. É exatamente o que você ouviu. O agronegócio mesmo, o agronegócio, não a agricultura familiar. O agronegócio, ele só pensa nisso, inclusive com muito dinheiro de fora. Tem muito investimento externo dentro dessas grandes empresas de agronegócio aqui no Brasil. Se você não conseguiu entender ainda, começa a procurar aí os títulos de valor aí, títulos do agro aí. Agro, como é que chama? Não lembro o nome, é alguma coisa agro. Então fica de olho que a gente vai ver isso em breve, estourando a boca do balão por aqui, né? Como o estrangeiro não pode comprar terra, grandes quantidades de terra, eles estão aí investindo direto nos títulos, ou seja, basicamente as empresas de agronegócio são americanas, são estrangeiras, e a gente está bancando aí, bancando eles fazerem as safras dele com o nosso dinheiro. Isso mesmo, você ouviu. Os 400 bilhões do ano passado não pode ser esquecido não, gente. É assim que eles trabalham. Então, o líder da frente parlamentar do agronegócio, eu não chamo de agricultura, chamo de agronegócio mesmo, está dizendo que não tem relação nenhuma com o Fávaro, que já veio, Fávaro também, acho que era deputado, se não me engano, veio da frente parlamentar do agronegócio, veio como indicado da CNA, né, Confederação Nacional da Agricultura. O Fávaro mesmo vindo aí, ele está dizendo que o Fávaro não tem relação não, por isso que não teve rompimento. Volto a dizer, o problema todo não é essa briguinha entre eles, não. O problema todo é que essa gente nunca se preocupou com o país, nunca se preocupou com o pobre, nunca se preocupou com a comida do brasileiro, nem com o preço alto. Esse cara aqui é o cara que manda jogar fora comida para poder manter os preços lá em cima. Só para vocês lembrarem disso aí. E bancar agroboy vagabundo, pois é. Aqui eu só vou lembrar para vocês. Eu já falei disso agora há pouco aqui, mas é sempre válido falar.
A defesa dos Estados Unidos, ou seja, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, não vai responder. Ninguém vai responder os e-mails do Elon Musk. O Elon Musk, que mandou mais de milhões de e-mails para todos os funcionários públicos de lá, disse o seguinte: se você não responder, você pode ser desligado imediatamente. E aí esses caras aqui bateram de frente. Não foram só eles, tá? Foram outros órgãos também de segurança, segundo a imprensa internacional, são contrários à proposta bilionária. E por quê? Segundo os órgãos de segurança, esses caras da defesa e as outras agências, eles vão entregar segredos facilmente para o Elon Musk. Eles vão perder operações, eles vão deixar de criar operações, eles vão ter que abrir mão de operações ou de situações que podem ficar muito visível para o mundo que eles estão fazendo. O Elon Musk quer que o cara diga o que ele escreveu. Agora imagina se esses e-mails vazam, tipo um Wikileaks. Seria muito bom. Olha o carinha lá no analista. Eu estou fazendo desde o ano 2000 um ataque hacker e contratando hackers lá da Coreia do Norte para poder invadir os computadores iranianos. Ah, caiu na mão do Irã isso. Ah, isso vai dar merda. Mas vai dar muita merda. E é disso que se trata. O Ministério da Defesa falou que não é para ninguém responder e que o Trump e o Musk que se virem para poder chamar a atenção deles. O Trump já voltou atrás. A porta-voz da Casa Branca já disse que nós estamos conversando, uma forma mais amena de resolver isso, e eu acho que vai morrer por isso mesmo. Ninguém vai responder, a não ser os que ficaram desesperados para não perder o emprego e responder. Mais de 1 milhão de pessoas já responderam esses e-mails. Talvez alguns até com fuck up lá, né? Mas provavelmente responderam com medo de perder as suas condições de sobrevivência. Nos Estados Unidos, se você não trabalha, você não é nada. Exatamente isso, né? Pois é, se você não tem dinheiro para bancar suas coisinhas, você está morto. Simples assim. Então, não tem saúde, não tem educação de grátis lá não. Só para a gente lembrar, só os anos iniciais, tá? Mas você não tem universidade pública, você não tem nada disso. Se você tiver sorte de conseguir entrar numa boa faculdade, que seja uma fundação, tudo bem, né? Acho que é importante lembrar disso aqui. Ô Michel, tudo bem? Olha só então, e aí eu queria lembrar outra coisa aqui, deixa eu colocar uma outra aqui, peraí. Aqui, a Polícia Federal, eu tava, Michel, eu tive que me afastar uns tempos aí, porque a plataforma fica me derrubando. Eu entro aqui e ele já me derruba. Eu não posso falar nada que eles me derrubam. O ano passado eu passei o ano inteiro assim, eu tive até que me afastar dos meus camaradas aqui da plataforma, porque eu entrava na live de alguém, e aí 10 minutos depois eles derrubavam a live da pessoa. Então eu parei, né? Então tô voltando aos poucos agora aqui. E aí com o tempo que eu tenho, né? Porque agora, dando aula à noite e durante o dia, fica quase impossível fazer live. Só nos finais de semana que eu ainda tenho um pouco de pique, né? Aqui eu queria lembrar que a Polícia Federal está entrando de sola aqui em São Paulo. Por quê? Porque a Polícia de São Paulo é muito ruim. Em termos de investigação, em termos de ostensividade, né? A única coisa que eles sabem fazer mesmo é ser especialista em matar, mas mais ainda, o que é pior ainda, a Polícia de São Paulo tem sido colocada de joelho o tempo todo aqui, mostrando agora, nos últimos meses, que tem sido colocado de joelho o tempo todo pelo PCC. Pois é. A Polícia Federal teve que intervir aqui, porque o crime aqui se tornou um crime nacional. Já se envolveu aí vários estados e possivelmente internacionalmente. Por isso que ela acabou sendo federalizada, né? Então, a Polícia Federal não está trabalhando sozinha, logicamente está trabalhando junto com as polícias aqui em São Paulo, talvez com o que reste ali, talvez de pessoas que trabalhem pensando em cumprir a sua missão. Então, qual que é o problema disso aqui? Tá pipocando, tá estourando tudo quanto é escândalo possível e imaginável na mão da polícia do Tarcísio. Exatamente isso você ouviu. A polícia do Tarcísio tem demonstrado que essa é a polícia mais perigosa e mais corrupta do mundo. Não só do Brasil, do mundo. Além de ter sido já considerada agora há pouco pelas ONGs e pelos jornais no exterior como a polícia mais violenta do mundo, também está sendo a polícia mais corrupta do mundo. A polícia Tarcísio está mostrando para a gente, aqui veio o bolsonarismo, aqui veio a extrema-direita, aqui veio pessoas que não têm visão nenhuma de servir a sociedade dentro das polícias. A Polícia Federal está fazendo todos os dias praticamente
uma ação, né, uma operação que está mostrando para a gente a carinha dessas pessoas aqui. Só para a gente lembrar disso aqui, o Griesbach, aqui que está dizendo, depois que ele foi morto, ele já tinha feito várias denúncias, ele já tinha feito várias delações, e essas delações já tinham mexido pesadamente com a cúpula, inclusive, da Polícia Civil aqui no estado de São Paulo. Então teve lá o investigador Bombom, depois teve o Baena, que é um delegado, chegou até ao Olim, se eu não me engano, que é um desses caras aí, Então acho que é importantíssimo lembrar disso aqui. Nós não podemos esquecer que a Polícia Federal é um órgão de Estado, como a Polícia Civil, como a Polícia Militar também deveria ser. Mas nós percebemos que não é um órgão de Estado aqui no São Paulo, pelo menos. Lá no Rio de Janeiro também não, Lá o CV manda nos caras lá. Mas aqui nós percebemos que é um órgão do crime organizado, principalmente os que estão envolvidos, logicamente não toda a polícia, mas de qualquer forma vale a pena ficar de olho nisso aqui. Então é importantíssimo a gente lembrar disso aqui, quando a gente olha para a Polícia Federal tendo que intervir em um lugar que as polícias locais deveriam resolver, só me parece que nós estamos num fundo de poço bem fundo mesmo. Talvez cavando um pouquinho mais, a gente caia na China. Pois é. Opa, Marcelo, lembrarei de você na hipótese de uma intervenção militar. Ô Marcelo, todo idiota pensa assim, cara? Eu não sei porquê. Todo completo idiota acha que se resolve tudo com militar. Mano, tem que ser muito burro, Eu penso assim, Marcelo, eu também vou lembrar de você na hipótese de você começar a ter inteligência, tá bom? Na hipótese de a gente achar inteligência em pessoas como você, tá bom? Fica aí que a gente gosta de gente como você que vai tirar sarro. A Lana mandou pra ele que nós votamos certo. Ele que não sabe o que tá fazendo, né, Lana? O problema todo dessas pessoas é que eles são incapazes de brigar contra os bandidos de estimação dele, Lana. Esse é o problema, Olha só. Aqui eu queria lembrar que teve um deputado aí, algum tempo atrás, que estava todo cheio de falar que ia pegar o Lula, que se o Lula falasse, o Lula tinha feito uma fala logo no início do governo dele, que as pessoas precisavam cobrar os deputados, precisavam ir lá onde encontrá-los, na Assembleia, nas ruas, na casa deles, bater na porta e falar, por que está votando assim? Eu também acho que deveria ser. Esse é o tipo de política que nós deveríamos fazer se a gente quisesse um país um pouco mais desenvolvido. O problema todo é o quê? Esse deputado aqui falou que se o Lula fosse, que queria que bandido como o Lula fosse atrás dele, que o bandido como o Lula tinha que ir para na casa dele, atrapalhar a família dele, ir na escola dos filhos dele, que ele ia pegar na bala. Quem que é esse cara? Então, o Toninho de Paula, o Toninho de Paula parece que teve esse rompante na época. Agora ele parece que virou evangélico. Parece que agora ele resolveu que ia ser a imagem de Cristo. É meio impossível, Porque a cara dele é de capeta mesmo, é de demônio. Então não dá para ele ser a imagem de Cristo, não, eu imagino, Não que eu acredito em nenhum dos dois. Mas de qualquer forma, ele, segundo o Antoni, ele agora está do lado do Lula. É ele que falou que receberia o Lula na bala, que qualquer um que fosse lá, ele receberia na bala, se por acaso fosse alguém bater na porta da casa dele, bandido como Lula, e exatamente. Eu acho que é importantíssimo lembrar disso aqui. O Tony de Paula, então, o Tony de Paula, como isso é chamado, ele se arrependeu. Se arrependeu porque, segundo ele, a Bíblia dele, ou o livro sagrado dele, diz que ele tem que respeitar as autoridades. E ele que foi quem fez aquela bênção que acabou destruindo aí, tá afundando, tá quebrando os evangélicos no meio. E é bom isso. É bom esse grupo político chamado evangélico, a gente carinhosamente chama aqui de evangélico, que é extremista de direita, mesmo não tendo como eles sendo de direita, nunca eles acham que são, que querem atrapalhar a vida dos outros, quer ver gente morrendo, essa gente aí é um grupo político. Então a gente precisa lembrar disso aqui, Então, é só pra gente ver quanto
mudou radicalmente. O Antônio de Paula, esses dias, inclusive, deixou uma pérola bem pesadinha aí pro Bolsonaro. Ele falou que a bancada evangélica não é do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro não entendeu ainda, né? Parece que ele ainda consegue, continua achando. Segundo o Bolsonaro, ontem, já declarou que vai tentar resolver esse negócio, se aproximar de novo da frente evangélica, porque ele viu que até isso ele está perdendo. E vai perder feio. Talvez a única coisa que o Bolsonaro não tenha perdido até hoje, toda a sua vida, coitado, tenha sido justamente a dignidade, porque ele nunca teve. Talvez agora a única coisa que ele ainda tem é um pouco de liberdade, que em breve eu torço muito que ele perca, né? A Nanda falou, depois você olha aí, tem um que está fazendo trisal. Com quem você está falando? Eu não entendi. Ah, então você está falando desses caras aqui. Ô Jorginho, seja bem-vindo, meu camarada. A Lana está falando que tem um aí que está fazendo trisal. Eu não sei quem é não, Lana. Então, só para a gente lembrar que essas mudanças vão acontecer, a política é assim, a gente precisa entender que a política os políticos fazem esse jogo e a gente precisa ter o máximo possível de bom senso na hora de pesar isso aqui. O Antônio de Paula vai, com certeza, com qualquer pessoa que pague o melhor preço para ele, tudo bem? Qualquer cargo, qualquer esqueminha, qualquer, sei lá, benfeitoria no curralzinho dele lá, ele vai atrás, tá? Só pra gente não esquecer. Então, o Antônio de Paula, por outro lado, tem mostrado uma coragem que eu achei que ele não tinha também, gente, que é de bater de frente com os evangélicos, né? Ele pode não ser nunca mais eleito de acordo com os evangélicos que nós vimos por aí, né? Só pra gente não esquecer. Tem mais, Neuza? Obrigado por ter aparecido por aqui. Seja sempre bem-vindo, tá? Eu também daqui a pouco eu vou sair, viu, Neuza? Também tô cansado. Hoje eu tive aula à noite. E aí eu consegui, né? Foi as primeiras aulas, eu consegui chegar em casa lá pelas 8h30, quase 9. Mas eu tô super cansado também, porque foi uma correria hoje. Foram 14 horas fora de casa, não foram as 18 todo dia, mas eu tô cansado. Muito bem. Eu queria lembrar uma coisa aqui, que só aqui no Brasil é que a gente encontra umas coisas esquisitíssimas como essa. O cara tem um problema sério, o cara tá para ser preso, mas ele quer escolher quem é que vai ser o jogador dele. O Bolsonaro que está tentando, de todas as formas, tentar destruir a reputação do Dino, do Zanin, já tentou ali com o Alexandre de Moraes, não deu certo, o STF bancou o Alexandre de Moraes como juiz dessas causas, né? Nós não podemos esquecer, gente, que existem várias coisas. Mesmo que estivesse errado, mesmo que não fosse legal, e todos os juristas que eu conheço, que eu tenho escutado, dizem que é legal, sim, a participação do Alexandre de Moraes. E eu estou falando dos juristas porque realmente eu não sou do direito, eu não sou jurista, então eu posso, no máximo, compreender a leitura das leis, mas eu não entendo as aplicações profundas que a lei tem, né? Que o direito faz. E aí, ele está pedindo aí a saída do Zanin e do Dino. Por quê? Porque o Dino e o Zanin foram colocados pelo Lula. Opa, e o que isso tem a ver? Pois é, não deveria ter nada a ver. Já que se fosse assim, ele não poderia tentar tirar o Zanin e o Dino, porque a esperança dele é que, saindo os dois, mantendo os dois como não capazes, né? Não possíveis de atuar, pode ser que caia da segunda turma o André Mendonça e o nosso amigo Marques com Cássio, com K, né? Cássio Marques com K. O Cássio com K é colocado pelo Bolsonaro, o Mendonça também. Então, se o Dino e o Zanin tem que sair, tem que se declarar não apto ao julgamento, parece que o Cássio com K também. Parece que o André Mendonça, o terrivelmente evangélico, também, né? Eu acho que a gente precisa lembrar disso aqui. Nós não podemos esquecer aqui, que aqui a tentativa do Bolsonaro é bem clara, gente, bem específica. Ele quer dizer quem julga ele, quem vai julgá-lo. Ele quer impor ao STF os nomes dos jogadores dele. E não vai rolar. Não vai rolar porque não tem lugar para ninguém isso, é só ele, né? Talvez, se ele tivesse muita sorte, caísse na mão aí de um desembargador do STJ, da Bahia, do Rio de Janeiro, talvez, de São Paulo, pudesse comprar uma sentença. Mas fora isso, parece que não vai rolar.
O Alexandre de Moraes foi bancado, o Dino e o Zanin também foi bancado pelo STF e vão ficar lá. O Bolsonaro vai ser julgado pela terceira turma, que são os quatro, são cinco desembargadores, acho que o Gilmar, o Alexandre de Moraes, eu não sei se é o Fachin, e esses dois aqui, que o Bolsonaro está ouvindo. O tempo está tentando o tempo todo falar sobre isso. O Bolsonaro que quer, porque quer mostrar que esses dois aí deveriam ser afastados, parece que não vai rolar. Não vai rolar mesmo, e eu espero que não. Eu quero muito ver um discurso do Dino a hora de condenar o Bolsonaro, de uma vez por todas, e colocar ele no lugar dele, só pra gente lembrar. Ô, coitadinho do Bruno, o Bruno, coitado, tá falando, já ouviu falar de suspeição? Pois é, o suspeito agora parece que é culpado, pelo menos agora virou réu. Eu já ouvi falar de suspeição, só pra você ter ideia. Exatamente, Josimar, ele quer escolher quem vai julgar. Eu adoraria fazer isso. Poxa, eu vou fazer cometer uns crimezinhos aqui, eu vou pedir pro meu amigo José vai catar coco, né? Parece que o cara não se tocou. Epa, o Bruno tá lembrando de uma coisa aqui. Bruno, deixa eu falar uma coisa para você. A fala do Barroso dentro de um ambiente, presta atenção nessa, de um ambiente estudantil, de centro-esquerda, de esquerda, é uma fala que foi feita naquele momento lá. Nós, e ele disse nós, a sociedade brasileira, isso ficou claro para mim, mas aí você tem que saber interpretar as coisas, nós derrotamos o bolsonarismo mesmo. E derrotamos mesmo, junto com o STF, com tudo. Ao contrário do que fizeram com a Dilma, que foi com o STF com tudo, que colocaram uma mulher honesta, uma mulher que estava fazendo as coisas funcionarem no Brasil, para fora, por causa de jogo político, né? Só para você ter ideia. Agora, perder o Mané é uma brincadeira que qualquer carioca faz e, tipo, perder o Playboy, entendeu? Como o bolsonarista é burro demais, parece gado, ele falou perder o Mané porque é o Mané mesmo, o bolsonarista, né? É verdade, Bruno, e pelo jeito você sabe pra caramba, você sabe tanto que você tá aí dando pitaco de coisa que você nem sabe o que tá falando, mas fica chorando aí que a gente gosta. Chora que a gente gosta de ver gente como você, chorando aqui, emburrecidos como você chorando aqui. Aqui eu queria lembrar para vocês também que tem outras coisas que a gente tá falando aqui já faz um tempo, né? Olha só que doido. Uma das coisas que o mundo está passando é uma mudança reacionária que é histórica, gente. Toda vez que tem uma mudança ali para a esquerda, que a esquerda começa a trazer bem-estar para as pessoas, a própria mudança, por exemplo, que na Alemanha estava acontecendo, porque estava do ladinho ali da Rússia, só para a gente entender o que eu estou falando, lá em 1917 a Revolução Russa aconteceu, os países da Europa ficaram todos alvoroçados para implantar, boa parte deles, e os trabalhadores da Europa, todos eles estavam pensando nessa ideia. Tinha a Internacional que levava, comunista, né? Que estava levando esses ventos novos para a Europa com a Revolução Russa, que já vinha sendo trabalhada desde 1800 e pouco com Marx, os escritos do Marx. Eles começaram, mesmo antes do Marx já tinha ideias socialistas, já tinha visões do socialismo, né, utópico que seja, mas já tinha essas visões aí. E aí, com a vinda do Marx, com a forma que o Marx entendeu o capitalismo e a forma que o capitalismo atua e age na vida das pessoas e nas sociedades, o que aconteceu? A Rússia fez a sua revolução lá em 1917 e a Europa ficou preocupadíssima. O extremismo que aconteceu na Itália, na Alemanha e depois na França e em outros países lá, foi justamente para proteger o capitalismo. Não foi porque era para proteger a população, não, porque a população na Rússia mudou radicalmente as suas condições de vida. E o socialismo trouxe isso para eles. O socialismo tirou a Rússia, a União Soviética, né, que se tornou a União Soviética, de um país essencialmente agrícola e pobre, passando fome, para 30, 40 anos depois transformar nos países mais industrializados do mundo. Tanto que foi o primeiro país a chegar ao espaço. Não podemos esquecer disso não, gente. Pois é. Por que a gente está falando disso aqui? Por que a gente está falando disso? Porque lá na Alemanha está rolando uns esquemas muito pesados, né? Esse ano eu fiquei muito preocupado, eu falei isso desde o ano passado, com o crescimento, principalmente com a vitória
da extrema-direita na Turingia, lá em junho do ano passado, mais ou menos, eu já fiquei muito preocupado com essas questões que aconteceram nessa eleição. A sorte, por mais que a gente possa não falar que ainda é o melhor dos mundos, é que quem venceu lá foram os sociais-democratas, ou os cristãos lá, né? A democracia cristã lá da Alemanha. Não sei se isso é melhor do que a extrema-direita, mas de qualquer forma parece que são mais light. Eles que fizeram um pacto de não concessão, não fazerem ligações nenhuma com a extrema-direita lá, parece que estão tentando manter. Agora estão buscando a centro-esquerda, a esquerda, que também cresceu bastante lá, acho que chegou a 12 ou 13 pontos, pelo menos eram as previsões, eu não acompanhei os resultados, a não ser dos dois primeiros aqui. Parece que eles vão ter que juntar com a centro-esquerda e a esquerda para poder trazer um governo que se afaste do extremismo de direita. A gente já tinha essa previsão de em torno de 20% da população alemã que estaria votando, né, na extrema-direita, na AfD, né, a Alternative from Deutschland, né? Pois é, alternativa para a Alemanha. E o Elon Musk tentou intervir, o Bannon tentou intervir, o Trump tentou intervir nessa eleição aí, mesmo assim eles não saíram desse patamar de 20%, que eu particularmente estava preocupado que passasse dos 25% dessa vez. Né? Com 25%, eles podiam ter tirado aqui do CDU, do SPD na verdade, né? E aí a SPD é do Olaf Scholz, da CDU, que é o Partido Democrata Cristão lá. Se eles tirassem 5 pontos aí, provavelmente eles conseguiriam subir aí e podia tentar fazer uma coligação. Como é parlamentarista, você só faz governo lá se você tiver a maioria absoluta, né? Tem que ter uma maioria, parece que mais de 50%. E aí eles talvez não conseguissem ter também. Mas assustaria bastante gente lá se ficasse para trás. Tanto a democracia cristã quanto o pessoal do Scholz, né, dos Scholz, que é o chanceler lá hoje, e o Scholz ainda pode ficar mais algum tempo se esse pessoal não conseguir formar o governo. Então tem tudo isso que está acontecendo lá. O problema todo é que a mentira, a hipocrisia, né, dessa situação, dessas pessoas aí, está ganhando campo, está ganhando forma lá. É só para a gente não esquecer que está feio o negócio, e aqui no Brasil nós estivemos bem perto, né? Os bolsonaristas aqui chegaram a ganhar uma eleição, gente. Nós não podemos esquecer que eles chegaram bem perto de novo agora na última eleição. E que, segundo algumas previsões, algumas pesquisas, nesse momento onde o Lula se enfraqueceu bastante, a sua imagem se enfraqueceu bastante com essa troca de comunicação tal, que estão fazendo aí, eles podem, né, segundo as pesquisas, estão mostrando que ele pode até ser derrotado no segundo turno, Lula. Só para a gente não esquecer disso aí. Espero que não. Espero que a gente tenha consciência do risco que a gente correu por aqui. Eu, particularmente, não acredito que o Bolsonaro volte para o poder nos próximos 20 anos, né? Pelo menos nos próximos 8. Mas, de qualquer forma, eu espero que a gente tenha pelo menos um pouquinho de bom senso para poder conseguir convencer as pessoas daqui para frente o erro que é colocar um extremista de direita no poder, né? Está lá a Alemanha passando por isso aí. A Alemanha, que tem usado aí, a extrema-direita, tem usado bastante esse esquema de falar contra a imigração, de ser racista e assim por diante. A gente não pode esquecer que isso foi o mesmo discurso que fez o nazismo nascer. Os neonazistas estão aí fazendo a mesma coisa de novo, né? Só para a gente lembrar isso aí. Aqui eu queria lembrar que teve gente que foi denunciada. Agora, a delegada... como é que é o nome dela, gente? Que eu sempre esqueço. Marília, eu acho. Marília, não é isso? Não lembro o nome dela, não. A delegada que foi denunciada agora, que estava junto com o Anderson Torres, que era da Polícia Federal, que era ali braço direito do Anderson Torres na Polícia Federal, e levou lá para a Polícia Militar, para a Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Olha que doido isso. Só para a gente não esquecer, essa delegada também, ela estava lá no 2013, 2016, falando fora Dilma. Parece que o bolsonarismo já estava crescendo e nascente, bem dentro dessa situação aí, a gente percebe quanto que essa mulher e essas pessoas estavam já com isso há muito mais tempo atrás. Isso não veio do nada, isso veio dos jornais, veio do mensalão, que foi batido uma mentira uma atrás da outra, que ninguém mostrou
que dos mais de 60 presos, tinha 4 ou 5 que eram do PT, o restante eram de partidos como o PL, PP, Democratas e assim por diante, os mais corruptos do Brasil, e eles tornaram o PT, o partido que tinha menos pessoas envolvidas, o partido mais corrupto do mundo. É assim que eles falavam. Aí depois disso a gente viu que o Moro começou a fazer a perseguição tenebrosa em relação a um partido político, que esse cara deveria estar preso hoje, sem direito a uma condicional nunca na vida dele. O Moro é um dos caras mais perigosos, foi um dos caras mais perigosos, ele destruiu a indústria, destruiu empregos, destruiu parte da economia. A gente está falando aí de pelo menos 4 milhões de empregos, segundo o IPEA, né? Só para a gente lembrar dele. E essa gente aí estava sendo cultivada. Essa delegada, tal qual a burguesia brasileira, foi minando a sociedade, porque eles mandavam nos jornais, eles mandam nos jornais, eles mandam nas mídias sociais, eles mandam dinheiro para deputados vagabundos, eles elegem vagabundos para poder ficar falando e massificando, eles bancavam as redes sociais com os influencers mentirosos e vagabundos por aí, e a gente sabe que funciona desse jeito quando a burguesia não vale nada como a nossa. Aqui essa delegada foi presa agora por conta dessa situação com o Bolsonaro. Vocês veem desde 2013 fazendo merda, desde 2016 fazendo merda, e aí foi presa agora. Olha o tempo, né? Passou 10 anos, quase 12 anos para ela ser presa, e ela é golpista desde sempre. Essas pessoas que estavam comandando, que estavam no meio desse processo de destruição aí do país, da democracia, todas elas, sim, já vieram de embrião lá antes de 2013. Eram essas pessoas que nos aeroportos olhavam para as pessoas como eu, como vocês, aí, a maioria de nós, de roupas simples, de camiseta simples, de calça simples, de tênis simples, sem bolsas da Louis Vuitton, sem bolsas da Prada, e dizia, não quero mais viajar porque o aeroporto virou rodoviário. Isso a gente escutou muito, virou memes. Nós fazíamos memes direto no Orkut com esse tipo de coisa lá em 2005, 2006, 2008, por conta desse tipo de gente. Esse tipo de gente aqui, eles não querem que os outros tenham privilégios. Não é que eles não queiram ter privilégios, eles não querem que os outros tenham, porque todo mundo tem privilégio, não é mais privilégio. Essa gente aqui é capaz de defender com unhas e dentes a burguesia, é capaz de matar e ser morto, inclusive, por causa da burguesia que eles não fazem parte. Pois é, essa moça aqui está presa agora, né? Tá presa não, foi denunciada, perdão, entre os 33%. Pode ser que seja uma das coisas mais legais que a gente vai ver, é ver 33 vagabundos que não valem nada sendo arrastados para Papuda, né? E não devem sair de lá, que não possam sair de lá durante muito tempo, eu espero. É isso aí. Gente, tem umas coisas que a gente não pode esquecer, que essas pessoas foram, como eu disse, foram construídas em suas ideologias, em suas personalidades, seus personagens, inclusive, porque tem muitos personagens aqui. Essas pessoas foram construídas paulatinamente. Elas não apareceram do nada, brotou um fascista, não. O fascista aqui, foi construído aqui com esse ódio aos pobres, ódio aos pretos, arma na mão, achar que porque tinha uma arma era melhor que os outros, achar porque estava do lado da extrema-direita ou estava do lado da direita, era ser melhor que os outros, se achavam inteligentes e não tinham nada para oferecer, né? O máximo que conseguiam aí era se enganar os outros, enganar os trouxas que estavam seguindo elas nas redes. Pois é, essa gente fez um estrago tremendo no Brasil. E agora a gente está tentando reconstruir isso aos poucos. E mesmo assim não está muito fácil, não. O governo que está aí está sendo enfraquecido ainda por conta desse tipo de ideologia babaca, perversa, mas também por ter esses vagabundos soltos. Por isso que me incomoda o Bonet demorar tanto tempo para fazer uma denúncia. Por isso que me incomoda o Bolsonaro não estar preso com todas essas corjas de vagabundos militares. Tem alguns? Tem, mas são pouquíssimos. Esses não apitam mais nada. Mas tem um monte aí que não foi preso e que está solto e que sabe que deve mais até dos que estão presos hoje. Eu não duvido, por exemplo, que dentro daquele quartel lá do QG de Brasília tivesse pelo menos uns 40 ou 50 vagabundos que fizeram durante
os 6 meses anteriores, desde a campanha do Bolsonaro, o inferno no Brasil. Mentindo, contando, pagando mentiras, espalhando mentiras, tal qual o Vilas Boas, que encampou o golpe lá em 2018, tal qual a dona Cidinha, a esposa, e a filha dele, né, aquela moça Ticiane, que fazia papinhos dentro de grupinhos de WhatsApp. Tudo isso aí a gente sabe que aconteceu e a gente precisa cobrar que eles estejam indo todos juntos, amarradinhos em fila indiana para a cadeia. Eu espero que seja em breve, né? Acho que não podemos ficar esperando muito mais que isso, não. É isso aí. Pessoas, eu preciso andar, eu tô bem cansado. Eu vou ver se amanhã eu trago algumas notícias, um pouco menos notícias, aí a gente bate um pouco mais de papo, discute um pouquinho sobre isso. Amanhã não, porque amanhã eu tenho aula até meia-noite, até 11 horas, né? E eu chego em casa mais de meia-noite. Mas aí eu vou ver se eu no sábado eu trago algumas notícias aí, a gente faz uma live com uma conversa um pouco mais profunda aqui sobre os assuntos aí, tá? Eu não vou garantir que vou subir ninguém, porque sempre quando eu subo alguém, a live cai mais rápido ainda, ou quando eu entro na live de alguém, derrubam a live, tá? O TikTok não tem sido muito coerente, não, é tanto que eles derrubaram pesadamente a minha audiência nos últimos tempos, né? Então, só para vocês saberem. Obrigado a todos por estar por aqui. Jorginho, obrigado por ter aparecido aqui, tá bom? Obrigado, viu, Fábio? Obrigado sempre por estar por aqui. Conceição, obrigado. Boa noite para você, espero que você fique bem. Você também, Fábio. Obrigado, Jorginho. Obrigado a todos que passaram por aqui em algum momento, que veio aqui nos prestigiar. Eu espero vê-los aqui em breve, possivelmente no sábado à noite, né? Agora estamos fazendo umas correrias diferentes aqui, mas eu espero ver vocês aqui em breve, tá bom? Obrigado a todos, abraço, gente. Até mais, galera. Boa noite, Jorge. Bom descanso para você também.